Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou o Frejá. E esse é o 41º Ponta Solta. Estamos aqui com o nosso casal preferido de convidados. E aí, Xan, tudo bom? Tudo bom. Você já conhece o Xan, Thiago Abi, com o nome que vocês preferirem. Ô Xan, quem você acha que é o anão do universo do Senhor dos Anéis mais foda? O Gimli ou o Dain? E por quê? O Dain? Qual que é o Dain? O primo do Thorin? O Dain é o CG, é o de CG lá. Não tive tempo. Eu gostei do Dain, achei bem legal. Ele monta um porco, um javali. Não, é um porco mesmo, não tem chifre. Só que ele nunca... ele não participou de nenhuma sociedade, né? Então... pra destruir um anel. Então acho que o Gimli é melhor. E quem você acha que matou mais Orc? O Gimli ou o Dain? Acho que sozinho o Gimli. O Gimli é mais... O Gimli mata mais rápido, né? Até porque se o Dain fosse melhor, ele que teria ido pra sociedade do anel, né? Exatamente, ele tava lá, né? Ele devia estar vivo na época, não envelhece. Tem os anões que tentam na reunião lá em Valfenda. E tá o Dain. O Dain é um dos anões, o outro é o Glóin e o Gimli, eu acho que são os três. Escolheram o Gimli por um motivo, né? Então. Exatamente. Tudo bem que o Dain tava 60 anos mais velho. Tudo bem. Talvez fosse o que tivesse melhor forma na hora, né? Justo. Mas estamos aqui também com a Bruna. E aí, Bruna, tudo bom? Olá, pessoal. Faz tempo que a Bruna não participa. É verdade. Brunas, que versão da história você achar melhor? A versão do Hobbit que aconteceu, que a elfa se apaixonou pelo anão, ou a versão que estava na minha cabeça, que a elfa era a mãe do anão e não sabia e estava apaixonada por ele mesmo assim? Nossa. Qual a versão que você acha mais dramática? Acho que essa segunda, mas olha, eu fiquei bastante impressionada, porque eu não li o Hobbit, né, então eu sou meio out na história, eu sou só espectadora do filme mesmo. E o Thiago me contou ontem que eu saí do filme, como sempre, todos os filmes, eu saio, tipo, quero fazer 1000 perguntas. Aí ele me contou que, na verdade, Tauriel não existe no livro. É verdade. E eu fiquei, tipo, como assim? Ele falou, é porque o Peter Jackson falou que precisava de mais... personagens femininos. Mais personagens femininas. Que é legal da parte dele, mas imagina quantos fãs não devem ter ficado, tipo, muito putos, sabe? Né? Tipo, que porra é essa dessa ruiva escrota? Em todo o universo do Tolkien não tem uma história de elfo se apaixonando por anão. Só na cabeça do... Não, imagina, só o Legolas e o Gimli. Ué. Ah, sim, né? Além do Legolas e o Gimli. Mas é isso. Mas você falou Thiago, mas eu acho que em episódio nenhum nunca falou meu nome. Eu também Olha só, acho. você não devia ter dado atenção aí, podia ficar como easter egg pros poucos que... Mas tem... Nos primeiros episódios eu colocava seu nome inteiro no show note. Tá. Mas é isso, obviamente vamos falar do Hobbit, a Batalha dos 5 Exércitos. Eu gostei mais da pergunta do Thiago. Deixa eu falar o meu anão preferido. Qual que é o seu anão preferido? Então eu até saí achando que meu anão preferido é o Fili. O Fili é o loiro, né? Não, é o Kili. Não, é o Kili. O Kili não. Não, o filho é o loiro. Kili É o Fili. O Kili é o gayzinho, o filho é o loiro. Não, o Kili é o que tá apaixonado. Isso, então, é o Fili. Apesar de todos eles serem meio burros, assim, o Fili é meu preferido porque ele tem caráter. E ele é bonitinho, e ele tem nariz de verdade de anão. Diferente do Kili, que não tem. Tem uma carinha de Aquele Hollywood, nariz. sei lá. Exatamente. Justo. Mas... Enfim, vamos falar mais no episódio.
nosso filme, então a gente resolveu falar sobre o Hobbit 3 e o nosso filme começa com o final do segundo, então é bem assim, começa, tá, o dragão está chegando na cidade e aí o dragão morre, é isso. Não, brincadeira, mas é mais ou menos essa sensação. Eles criam todo um problemão pro Bard conseguir matar o dragão, mas é só pra deixar mais épico, mas todo mundo sabia que ele ia matar, então... Na verdade ele começa com uma loucura, né? Porque você começa o filme e aí você tá tipo, sei lá, você vê o Kili e os outros anões e a Tauriel, ai meu Deus, estamos arrumando as coisas, vamos sair daqui. Aí você vê o Bard preso, aí você vê os anões na montanha, aí você vê o dragão chegando e tipo, assim, é óbvio que é a continuação do segundo, mas você fica meio... E tudo isso antes de mostrar o nome do filme, né? O que eu ia falar é que eu acho que não ia custar nada. Eles poderiam ter botado esse início final no segundo, sabe? Pelo menos fecharia com chave de ouro. Mas não, vamos deixar todo mundo muito, muito ansioso. Tá todo mundo falando isso, que essa parte deveria ir pro segundo filme. Eu concordo, acho que tinha também. Mas eu acho que eu sei o motivo. Se você for olhar o filme todo, que os efeitos especiais do filme tem partes que não estão muito boas, mas tem partes que estão muito boas. Mas mesmo assim eu acho que essa parte do dragão foi a melhor. Não, com certeza tá. O dragão tá lindíssimo. Tá perfeito. Eu acho que talvez não estivesse perfeito pro segundo filme. É a única explicação que eu encontro é essa. Não, mas também tem um motivo pra não ter o terceiro filme sem o Smaug, que era um personagem que chamava bastante atenção. Se fosse por isso, o filme poderia ter acabado... o segundo filme poderia ter acabado antes, porque é um filme longo pra caralho. Ou então eles poderiam ter criado mais coisas nesse filme, porque tempo teve, né? Do jeito que eles filmaram, pareceu que é muito encaixado mesmo. Eu concordo que tinha que ter dragão no terceiro filme. Eu também não acho que, se eu fosse fazer em 3 filmes, eu deixaria a morte do Smaug ser o meio do terceiro filme, dane-se. Tava claro. mais história no meio. Eu tenho a solução perfeita. 2 filmes. É simples. Ah, não, sim, 2 filmes ficamos mais fácil. Não. Mas assim, tipo, pensando do jeito que eles fizeram, era melhor ter criado conflitos e problemas pro Smaug, assim, no começo do filme, do que simplesmente acabar assim, tá, acabou. Eu fiquei pensando assim, a Cidade do Lago era uma cidade que estava do lado da Casa do Dragão. Tipo, e todo mundo, eu ouvi essas críticas algumas vezes, assim, todo mundo fala, nossa, os caras saíram correndo e tal, né, ninguém ficou lá pra segurar. E eu fico pensando, uma cidade que tá do lado da Casa do Dragão, será que ela não tem realmente nenhum tipo de mecanismo de proteger, entendeu? Não, Podia isso, ser... isso eu acho que eles explicam no primeiro filme, e faz muito tempo que o Smaug tá adormecido. Tudo bem, mas a cidade tá lá desde que o Smaug chegou. Você não vai fazer nenhum tipo de coisa. Tá sim. O pessoal saiu de Vale e foi pra aquela cidade, entendeu? Não, então, exatamente, foi tipo um refúgio. Então, mas só que aí você faz um refúgio, você constrói uma cidade, o dragão tá dormindo ali do lado, você não vai fazer nenhum mecanismo? Cara, fala isso pras pessoas que morreram no Vesúvio. É que eu fiquei sentindo falta da, talvez, a cidade, talvez... resistir um pouquinho, sabe? Sim, ia ser melhor, é verdade, ia ser melhor mesmo. O que eu achei mais irritante é que o Bard, ele fica muito exposto. Se o dragão fosse, tipo, levemente inteligente, coisa que a gente já sabe que ele não é desde o segundo filme, mas se ele fosse levemente inteligente, ele botava fogo no lugar que o Bard tava e desmoronava tudo, tá ligado? Ele simplesmente joga fogo a esmo, né? Tipo, era o lugar mais alto da cidade e foi o único lugar que não caiu. Tipo, não faz sentido. Era o alvo mais óbvio pro dragão botar fogo. Tipo, isso foi a única coisa que me incomodou. Eu tenho uma dúvida. Não, eu queria saber se o Bard era tão... ele tinha essa importância toda no livro que nem tem no filme, assim, porque às vezes eu ficava meio saco cheio dele. Sim, ele não tem uma importância de verdade. Ele é meio, assim, é que na verdade ele é um cara bom da Cidade do Lago, que os dragões conhecem, e que por um acaso acaba matando o dragão, de verdade. Tipo, por um acaso? Não é um por um acaso. Ele é um dos melhores arqueiros da Terra-média. Não, mas eles falam melhor arqueiro da Terra-média? Ele é o melhor arqueiro depois que ele mata o dragão, ou não? Não, já falava antes, cara. Tanto que ele virou o líder militar daquela região contra o Sauron depois, mas depois ele matou o dragão. Ganhou experiência. Não, eu não sei. Não, eu não lembrava que ele era um dos melhores arqueiros, assim. Eu só lembrava... Sim. Mas ele não é tão... Não chama tanta atenção. Você não vê tanto. Você nem lembra, nem sabe que ele tem família. Não, é que assim, a gente tem que admitir. O Hobbit é um livro complicado em termos de universo.
Não. Ele é muito bem escrito, mas ele não tem não é muito bem amarrado, comparado com o Senhor dos Anéis, por exemplo. Que também não é tão bem amarrado assim, também tem suas loucuras. Então a solução do Bard é horrível, né? Porque os anões vão lá e eles só fodem a porra toda. Tem sorte que tem um cara lá que sabe tirar a flecha direito. Só que tem uma coisa que faltou no filme, que tem no livro, que é o esquema do buraco do Smaug, né? Você tem o buraco do Smaug na escama. Só que aí você tem, no segundo filme, o Bilbo vai lá, olha só, um buraco. Mas não acontece nada, né? E pra ele não acontece nada. E aí o Bard vê assim, o buraco tá aqui. No livro, o Bilbo fala pro Tordo, o Tordo fala pro Bard. Entendeu? Que é meio fábula, mas pelo menos valeu a pena o Bilbo ter ido até lá o dragão, né? Mas talvez tivesse sido melhor se os anões e o Bilbo tivessem ido pra... Já que estão mudando tudo do livro, vão pra cidade e tentam... Poderia até ter mais cena com o dragão. Você tem os anões ali fazendo o Scooby-Doo que eles fizeram no segundo filme na cidade, Sim. Entendeu? E esse tem aquele negócio dos anões, eles não são... a gente não veio aqui, fudeu tudo e não se importa com a cidade, sabe? De repente você tá lá lutando com o dragão. Na verdade... Poderia ter o Bilbo chegando pro Bard e falando... Tem um espaço ali, hein? Não, e assim, o que poderia fazer pra manter o Thorin babaca como ele tem que ser, eles podiam ter feito, na verdade, só o Bilbo voltou, que os anões ficaram pra proteger o tesouro, e o Bilbo, tipo, avisa o Kili, o filho do pessoal que ficou, e eles ajudam o Bard, junto com o Bilbo, né? E aí, tipo, porque já tem anão na cidade, né? Não precisa daqueles anões sair, deixar o tesouro desprotegido e voltar. Mas é que a impressão é que foi pensado pra ser logo depois do Anão de Ouro do segundo filme. Então, quando foi gravado, a impressão que parecia quando foi gravado, quando foi pra mesa de edição não, né? Mas pra finalização de efeito especial, sei lá, não tava pensado em 3 filmes ainda, porque ficou muito mal cortado. O segundo filme acaba mal e esse filme começa mal. Mal no sentido de repente. De arte, né? E o que mais me incomoda é eles terem vendido, que eu até entendo, né? Mas eles venderam assim, tem um cartaz enorme do Hobbit com o dragão e o Bard lá, e são 5 minutos de filme. Tipo... Mas assim, nossa, é a melhor parte do filme, talvez, também. Então faz algo justo. Mas são 5 minutos iniciais, você tinha que ter estendido o dragão. Se você quer colocar o cartaz... Você tira essa parte e coloca no meio de um filme, ia ser muito foda. Não, Sim. Ia ser muito foda, tipo, não tem muito... As coisas que a gente reclamou do Bard ser, sei lá, não ser ninguém e tudo mais, daí são problemas de antes. A cena mesmo, a execução da cena ficou muito bom. Eu até comecei, tipo, achando que não, talvez esse filme seja legal mesmo. Eu fui meio com o pé atrás pro cinema, e isso até deu uma aliviada esse começo, porque apesar de estar claramente no lugar errado, foi muito legal. Cara, achei legal, mas daí eu falei, é isso aí, cara. Acabou os móveis. Aí quando subiu o crédito, aí desanimou de novo, né? Legal, e de repente surge o título e você fala, nossa. Eu achei que ele não ia morrer ali, entendeu? Eu achei que Cara, eu fiquei... Sério, eu olhei pro Thiago e falei, acabou? Morre? Eu falei, não, ele não... E agora? Tipo, eu fiquei assim... E agora? Ele falou assim, não, o Smaug morreu. Eu falei, não morreu, ele vai voltar. Não morreu sim, cara, acabou. Aí eu... pô, eu quero ir embora. Esse é o problema de ter 3 filmes, porque também, de repente, assim, a gente fala... Todo mundo acha que, né, beleza, o começo é o final do segundo. Mas se você coloca no final do segundo, quem é que vai querer ver o terceiro, né? Então, na verdade, deveria ser... essa batalha. Deveria ser o final do segundo, mas o segundo deveria ter um epílogo da guerra já, né? Que eu acho que, assim, eu lembro até falei já no cinema, na hora que eu virei pra ele, assim, você tem lá, o Smaug morreu, aí você volta pra montanha, aí você volta lá com o Thorin meio, tipo... Cadê a Arkenstone? E aí você vem o Bilbo lá pra fora e ele tira a Arkenstone do bolso, lembrando que, tipo, ele pegou. Esse podia ser um gancho, assim, talvez não fosse um gancho forte, mas... Não, tinha que ser, tipo... Acaba, mata o Smaug, daí o Thorin começa a fortificar a porra toda, daí aparece um falando pro outro, agora a Terra-média inteira vai vir aqui pra pegar o tesouro, e mostra os exércitos marchando. E acaba. Exatamente, pronto, resolveu. Porque já criou o meu gancho de verdade, né? O cara querer ver a guerra. O nome do filme é Batalha dos 5 Exércitos, o segundo acaba com os exércitos marchando na direção da montanha. Aí você vai entender que vai dar alguma merda e de repente você quer ver, né? Pode ser. Mas é isso, depois do finalmente destruírem o dragão, o Smaug, o Thorin é acometido pela sua doença de dragão, que na verdade vai ser doença de anão, porque todos os anões têm durante toda a história da Terra-média.
É só ele ou a gente? Nada. Toda a guerra dos anões com os elfos é por causa de joia. Não, mas daí os elfos estão sendo também... É muita ganância, né, nesse mundo. Não, assim, eu até gosto dos anões, mas os anões foram escrotos. O rei elfo entregou a pedra lá mais importante, isso lá na época de Silmarillion, né? Entregou a pedra mais importante pros anões construir uma joia. Aí os anões fizeram a joia e falaram, agora é nosso, porque a joia é a gente que fez. Não, então, e aí o Bard leva a galera pro vale, porque os refugiados que ficaram sem lugar pra viver depois do dragão botar fogo na cidade debaixo d'água. E os elfos... E acaba que os elfos também chegam lá pra reivindicar a parte deles do tesouro, assim como os humanos estão fazendo também, porque os anões prometeram que iam dividir, né? E é isso. E vocês acharam desse drama intermediário entre o dragão e a guerra? Você tem toda a conversa do Bard, tem a recusa do Thorin, tanto pro Bard quanto pro Bilbo. O que vocês acharam? Primeiro eu achei a doença do Thorin bem mais bem feita, assim, quer dizer, bem mais bem feita. No livro ela não existe, né? Ela é só injeção de saco. Não, mas é um pouco... Tipo, o Thorin não tá tão maluco, entendeu? Ele tá só... O Thorin, na verdade, ele fica arranjando desculpa no livro. Mas ele tá na ganância. Ele rola naquela coisa do tipo, não, eu vou dar parte de vocês sim, mas... Tira o exército daqui. Mas não desse jeito, tira o exército. Então, assim... Não, mas isso colocando meio problema. Desculpa. Mas desculpa. Mas assim, ele não falou não, sai daqui, sabe? Não, sim, foi outro rolê. Eu acho que eu achei tudo mais bem feito, mas... Nada demais, assim, eu gosto muito do Thorin falando que não vai dar nada e sendo muito parecido com o Smaug. É tipo, gostei muito dessa decisão, assim, legal. Sabe? Ou do Bilbo meio, tipo, da simplicidade do Bilbo trazer o Thorin pra, sabe? Pra realidade. Sim, da semente lá. Da semente de... É bolota de carvalho mesmo, né? Tipo, acho que é carvalho, acho que sim. É, aquela sementinha, né? Então... Que é legal, né? Porque esse carvalho, escudo de carvalho, tarará. Justo. Né? Eu sei que a gente já vai comentar isso, né? Mas tem aquele grande problema daquele cara que é o língua de cobra genérico lá da cidade. Não, coitado do língua de cobra. Acho que a gente não pode mais comparar ele com o língua de cobra depois desse filme. O língua de cobra é quase o George Clooney perto desse cara, de tão ruim que esse cara é. Não. Qual? Aquele Alfred? É isso, o Alfred. Nossa, que personagem ruim, gente. O personagem é ruim, o ator é ruim, o roteiro escrito pra ele é ruim, e ele tá a direção dele é ruim. É chato. E ele tá completamente colocado. Ele não tem nada de clima de Senhor dos Anéis, sabe? E ele não interfere em nada. Então, aí eu falei assim, quando chegou ali o Bard, tá? Tipo, chegou ali e falou, tá reunindo as pessoas e não sei o quê. Daí eu falei assim, agora o Alfred vai ter uma função, né? Ele vai contrapor com o Bard e aí o pessoal vai elevar o Bard como líder. Eu só não achei que ele ia ficar o filme todo ali enchendo o saco, entendeu? Toda hora aparecendo a porra da cara dele, não troco de nada. Morto com esse cara. Não era engraçado, velho. É muito melhor eles terem pegado alguém de Gimli pra ficar contando o número de orc que matava. Mas ou o próprio Bilbo. Pra que você precisa de um alívio cômico num filme que você tem o Martin Freeman? Que o Bilbo, toda hora que aparece, a gente dá risada, a gente fica, olha só, como ele é legal. E tipo, ele já é alívio suficiente, não precisa de um outro cara ridículo no meio do esquema mais tosco que tem. Já que o Bilbo não vai fazer nada na guerra porque ele é pequeno e frágil, ele podia ser um alívio cômico. Ia ser muito melhor. Ele ficar fazendo seus comentários de, sei lá, de chato, tá tudo certo. Não, só ele fugindo dos orcs já ia ser engraçado o suficiente. Ele tentando esconder, usando o anel. Dele, né? Já é o suficiente. Tipo, aquele cara foi... Eu acho que ele estava pensando que criançada ia gostar, e talvez até goste, não sei porque eu não sou criança. Mas não tem clima, não tem... Acho que não, cara, não tem motivo. Não tem motivo pra aquele cara tá ali, não dá pra entender. Eu não consigo entender ainda. E mesmo no segundo filme não fazia motivo. Nem ele, nem aquele prefeito estranho lá. O prefeito faz sentido porque tem no livro, né? Mas... Não precisa ser o prefeito fugindo com ouro, entendeu? Não, tudo bem ter. Assim, eu não achei ruim nesse filme, ele fugindo com ouro. Porque era pra mostrar a ganância, tá? Tudo bem. Pra tirar a legitimidade dele como rei. Mas poderiam ter feito um personagem mais interessante, que eu pusesse o Bard de verdade, sabe? Alguém que você realmente acreditasse que as pessoas fossem ficar na dúvida. Que eram muito caricatos os dois.
Então, aí o Bard fica tipo, eu sou o melhor cara do mundo, e o cara fica tipo, eu sou o mais egoísta, e aí você fica meio... É muito isso mesmo. Não dá. Se comparar esse rei da Cidade do Lago com o Denethor da vida, dá até dó do filme. A diferença de levar a sério a parada. E assim, algumas pessoas podem achar que a gente não deveria comparar com os Senhor dos Anéis. Só que assim, se há algum filme que pode ser comparado com os Senhor dos Anéis, são os Hobbits do Peter Jackson. Por que não deveria, cara? Claro que não deveria, porque um é muito bom e o outro nunca nem tentou ser tão bom quanto. Não, porra, ele vendeu como continuação. Ou sim. Prequel. Não, eu concordo. É que eu vi muita gente falando que o Hobbit não é tão ruim assim, não dá pra comparar com o Senhor dos Anéis, mas tem que entender que não sei o que. Não, pô, tem que comparar. Eu vou comparar com o quê? Com Branca de Neve? Vou comparar com Branca de Neve, então. Não dá, você vai comparar com algum, tem que ser esse. E assim, eu já não tava esperando um Senhor dos Anéis mesmo, porque eu já tinha visto nos outros 2 filmes, principalmente no segundo, que eles já tinham vendido a alma, tá? Pra divisão de filmes e tudo mais. Mas, assim, eu esperava pelo menos uma tentativa, né? Tipo, sabe, mesmo que erre, pelo menos uma vontade de... Não, mas uma das coisas que eu ouço, às vezes, as pessoas falando desse Alfred, é porque ele tem que ser um alívio cômico, porque o Hobbit é um livro muito mais leve. Mas o filme já não é. O filme já jogou no lixo o lance de mais leve, entendeu? Você não pode continuar achar que isso é uma desculpa, entendeu? Simplesmente você já tá indo no pique do épico, então tira todos os elementos de... Que vão atrapalhar, né? Ou mantém os que são do livro. Já que você tá usando o livro como desculpa, então usa o livro. Se fizessem um Hobbit infantil, galhofa e tipo do livro, tudo bem. Porque o livro é assim. O problema é que eles tentaram misturar com o clima de Senhor dos Anéis. Eu acho que é uma escolha até acertada, porque dá pra fazer. Em alguns momentos até eles conseguem, principalmente no primeiro filme, eu acho. Mas não coloca elemento de fora pra ficar mais bobo. Se você já acha que o problema é que era muito bobo, então só aproveita a parte boba que já tem, sabe? Que já fez sucesso, já é comprovada, as pessoas comprovadamente gostam. Mesmo que você não precisa pegar as coisas literais do livro, mas usa coisas do livro. Pega o Bilbo, que já é engraçado, o personagem é engraçado, e faz ele fazer coisas engraçadas. Ou os anões mesmo, que tem algum clima... É que tudo bem, eles estão na pegada ali da doença do ouro e tudo mais, talvez não combinasse eles continuarem sendo bobões como no primeiro filme. Não, eles estão no pique da seriedade. Apesar de que, assim, beleza, o Philly, o Killy, o Thor, então todos ali muito envolvidos no negócio do Alien, o Balin, mas você tem aquela galera, Bofur, Bombur, que sempre veio cômica, e aí você não vê eles no filme. Você vê só... Não tem. Os caras eu gostaria de ter visto mesmo. Então, no segundo filme você tem até a luta a luta ali da cachoeira, né? E você tem o Bombur rolando pra caramba, todo mundo fazendo coisa. E nesse filme você tem uma guerra e você só vê Thorin, Philly e Killy. No máximo do Alien. E do Alien. Do Alien. Né? E Adão novo, que é o Dain. Tipo... Não, que é o Dain, mas não é um anão novo, né? É uma CGI novo. Só faltava ele dar uns mortal com a armadura. Mas de certa forma você não tá aproveitando os caras que já estavam lá, né? É melhor dar mortal com a armadura do que nadar com a armadura, né? Fazendo Enquanto a galera tá lá, tipo, no pique de entrar em guerra e brigar e... todo mundo, aquela galera toda. Você tem o Gandalf, que ainda está preso lá em Dol Guldur, né? E aí ele tá preso, o orc vai lá, bate nele, não sei o que, e de repente chega Galadriel com o Conselho Branco, o Elrond e o Saruman, né? E aí você tem uma luta muito nível épico, nível lendário, entre, tipo, a galera do Conselho Branco e a galera do Sauron e os Novos Espectros do Anel, né? Tipo, dá muita vontade de ter filme de Silmarillion vendo essa luta, né? E todo mundo achou que era bom? Eu acho ótimo. Cara, que era aquilo lá da Galadriel? Aquele poderzinho? Mas é a referência ao primeiro livro, né? Ao primeiro filme. Ela é feiticeira? Mas é a bruxa de Lothlórien. Lembra que no primeiro filme o Gimli fala: tem uma bruxa que vive nessa floresta, que é perigosa pra caralho. É isso aí, era disso que ele tava falando. Quem fala, desculpa? O Gimli. O Gimli fala pro Frodo.
Ah, tá. É porque a Galadriel é boazinha, então não, tipo, a gente vê ela como uma elfa frágil e tal, mais ou menos, sei lá. Ela tem Pelo um menos... poder, né? Tipo... aliás, ali estavam os 3 anéis. O Elrond e o Gandalf. E eles não conseguiram matar ela. Tava o Elrond tem um anel também e o Gandalf tem um anel. É mesmo? E o Saruman sem anel fez jus a todos os outros. É que cada anel tem um poderzinho, né? Eu não lembro de todos, eu sei que o do Gandalf é o poder de convencer, por isso que ele fica viajando só dando conselho. O da Galadriel e do Elrond eu não sei. Se eu achar, eu boto no link aí embaixo. Ela tendo ela virando azul, né? É a mesma coisa que acontece quando tá no primeiro filme, que ela tem aquela perda de controle perto do Frodo e do anel, né? Então, por mais que eu não goste dela ficando azul e daquele jeito, eu acho. Nem no Senhor dos Anéis, nem no Hobbit. Mas quando colocaram no Hobbit, eu fiquei meio assim. Bom, faz parte, né? Referência. Referência. Não, e eu achei legal. O que eu achei legal dessa luta é que você dá um. Eu achei que talvez ela pudesse ser mais longa. Podia ter desenvolvido um pouco mais, talvez começado ela antes no filme. Ele podia ter alternado essa luta um pouco com o Smaug pra durar um pouco mais de Smaug, sei lá. Mas o que eu achei legal dessa luta é que, tipo, a gente finalmente viu quão difícil seria derrotar o Sauron usando métodos não destruindo o anel, né? Porque ali o Sauron tava ainda reunindo força, ainda não tava tão forte quanto no Senhor dos Anéis. Talvez ele tenha ficado um pouco mais fraco por causa da Galadriel, não sei exatamente, porque nenhum lugar fala. Mas ali tava os 4 caras mais poderosos da Terra-média, provavelmente. E eles mais o que eles queriam fazer foi expulsar ele de lá. Então isso que os 3 tinham um anel que ele não tinha tocado, os caras eram 4. Então é muito legal o jeito que a coreografia de luta também. Tem só uma coisa que me incomoda nessa cena, que é quando o Gandalf volta no livro, né? E ele tá conversando com o Elrond na viagem de volta do Bilbo pra o condado, né? O Gandalf comenta assim: a gente foi em Dol Guldur, expulsou o necromante e tal, mas eu acho que a gente não vai conseguir matar esse mal. E o Elrond fala: poxa, que pena, né? A gente queria ter matado. Só que o Gandalf fala: a gente expulsou. E o que me incomoda é: o Gandalf não fez nada, entendeu? Ele tava caído, malzão, que eu vi gente falando assim: não, mas é que ele não tava naquele poder máximo dele, mas... Pô, eu queria que ele na verdade ele tava sem poder nenhum, né? Porque um orc bateu nele. Não, mas eu fiquei incomodada com aquela fragilidade dele, especialmente quando ele chega e pega na Galadriel e fala: venha comigo, minha senhora. Não, você tá maluco? Você sabe que ela precisa ficar ali lutando, sabe? Por que você tá sendo completamente emocional nesse sentido? Faz sentido porque a gente tem muita imagem do Gandalf, do Senhor dos Anéis. Que tava, o Gandalf do Senhor dos Anéis, ele já sabe que ali, se ele não for perfeito, se não acertar em tudo, o mundo acaba, tipo, pelo menos a Terra-média acaba. Nesse momento aí, o Gandalf ainda tá entendendo o que tá acontecendo. Ele não sabe se um anel voltou ou não, por exemplo. Então, se um anel não voltou, você tem muito tempo ainda pra derrotar o Sauron. No Senhor dos Anéis, ele é contagem regressiva. Mas ele dando em cima da Galadriel é muito esquisito. Não, mas é porque ele acha que eles vão morrer, não quer que as pessoas morram. Imagina se morre um dos 4. Não, mas eu encarei como, tipo, eu estou doente, venha comigo pra fazer companhia. Não como, não vai atacar o negócio. Pra mim, soou como isso. Foi do tipo, não morra, Galadriel, precisamos de você. Não, eu vi mais como planejando, na verdade. Nossa, eu vi mais como, tipo, vou salvá-la antes que ela se ferre mais ainda, entendeu? Não, porque eles ficaram todos naquele... Eles tá rolando um clima esquisito entre os dois, que eu não acho que devia ter também. E aí, quando ele fala assim, me parece muito como se ele tivesse frágil, não como se ele estivesse protegendo ela, entendeu? Ela é Galadriel, ele sabe que ela é foda. Mas era o Sauron, né? Não acho que ele tá nem protegendo ele nem ela. Eu acho que ele tá protegendo os dois ao mesmo tempo. Tipo, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E eles iam mesmo. Tanto que ele não sabia que o Elrond e o Saruman estavam também. E mesmo assim foi difícil. Não, sabia, eles estavam ali do lado já. Ele já tinha visto. Já. Porque ele fala, não, só nós dois não vamos conseguir. Mas não, ele já tá deitado no carrinho do Radagast, pronto pra sair, entendeu? E o Elrond já tá chegando. E o Saruman já tá lá na frente, entendeu? Por isso que eu achei esquisito, do tipo, vem Galadriel, só você, deixa os... É que ele tá sem a noção de pressa. Então eu acho que ele pode... Imagina se o Gandalf tá 100%, mais os outros 3. Eles teriam muito mais chance. Mas me incomodou
foda-se a fragilidade dele. Não, o que eu ia falar é que eu achei essa cena meio sem noção, assim, porque ela ficou meio... O Thiago depois me explicou que ela apareceu no outro livro, nesse... Como é o nome? Silmarillion. Não aparece, eles citam ela. Ela é uma das primeiras elfas, né? Eu achei bacana do Peter Jackson colocar essa cena por ela acontecer no mesmo momento, mais ou menos, cronologicamente. Sim. Mas eu achei ela meio sem contexto, sabe? Tipo, pra quem é só fã, tipo eu, que só foi assistir o filme, sabe? Ela perdeu muito. Sim. Pra mim. Eu não entendia muito bem o que tava acontecendo. Na minha cabeça era meio... Isso acontecia é que você no livro, você pegou a ligação com o Senhor dos Anéis, Bruna? Então, porque eu não assisti Senhor dos Anéis. Ah, tá, não. Essa cena, ela tipo, é como se fosse o prequel pro Senhor dos Anéis. Porque aquele cara que eles expulsaram é o vilão do Senhor dos Anéis. Sim, eu tô ligada na historinha, o Thiago me explicou tudo. Então a ideia, talvez quem esteja assistindo também, ouvindo a gente se ter assistido Senhor dos Anéis, a ideia é, tipo, eu acho que esse filme eu imagino que todo mundo tinha visto. Então a ideia é meio fazer a ligação entre as duas histórias. Sim, é bacana isso. Mas a Bruna tem razão num ponto. Mas ela não tem muito contexto se você olhar o entorno do que tava acontecendo no Hobbit ali, sabe? E também, assim, eu achei ela... Mas é mais culpa do Tolkien do... Não. Filme, ele tem umas cenas bem sem noção, tipo, essa que é meio que a Galadriel lutando com o Sauron, uma coisa meio demo, sei lá. E depois também aquela outra cena do Thorin, que também ele tendo sei lá, ele tem um momento bizarro lá. O devaneio lá do devaneio, Bad trip, né? Não, mas aquilo lá é referência dos Anéis forte também. Não, mas peraí, mas assim... voz de tudo quanto é canto. Como fanservice, a cena foi mó legal, tal, pô, a gente ficou esperando, viu, não sei o quê. Mas Bruno tem razão num ponto. Falando como roteiro, você vai fazer, mesmo que você vai adaptar e colocar uma coisa a mais, você deixar completamente sem ligação com a história que tá acontecendo, talvez... é um pouco ruim em termos de... Sabe como eles poderiam ter ligado? Sabe como eles poderiam ter ligado as duas cenas? Eles poderiam ter feito o Sauron... Tipo, ter algum contato com a Zog ou com o Bolg, sei lá, tudo faz. E de alguma forma, talvez, o Sauron demonstrar pro Gandalf que ele tava planejando o ataque na Montanha Solitária. E meio que ele tá por trás do ataque, sabe? Não ser o Azog só. Que isso, na verdade, acontece no segundo filme. Porque o Gandalf acha que o Azog tá indo pra lá porque ele viu. Faltou, talvez, uma retomada desse assunto no terceiro. Porque aí ficaria beleza. Então, tipo... Foi bom, eles descobriram alguma coisa, seria legal se eles descobrissem. Mas toda aquela cena que não fez sentido nenhum que acontece depois do Legolas e a Tauriel indo espionar o exército, que não mudou nada, porque as águias viriam de qualquer jeito e derrotariam de qualquer jeito. Poderia ter sido, na verdade, eles podiam ter descoberto o quinto exército aí. Tipo, podia ser. Sabe, o Sauron podia ter dado uma gabadinha de vilão, ou algum orc, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, como eles saíram vivos, eles conseguem passar essa informação e aí os anões conseguem, tipo, defender a retaguarda, sei lá. Tipo, foi bem aleatório, né? A ida do negócio com a Tauriel pra lá, tipo, não influenciei nela, né? Não, assim, eles descobriram... Assim, a única coisa que influenciou é que o Legolas e a Tauriel foram lutar lá também. Não, isso que eu tô falando, só foi pra tirar eles de cena por um tempo, não sei. Eles já estavam meio envolvidos com o negócio, a Tauriel já tava ajudando. Não, mas aí o Legolas chega e fala assim: vamos investigar lá em Gundabad, que eu acho que tá com problema? Vamos. Aí eles descobrem lá, nossa, a gente tem que avisar, né? Aí quando eles chegam, já chegou, né? Bom, paciência. Tipo... É que se talvez eles não tivessem ido, eles tivessem ficado sempre do lado do Thranduil e nunca tivessem ajudado lá, né? Então, mas a Tauriel já tava no pique da ajuda. A Tauriel sim, o Legolas. Então o Legolas ficaria por causa dela, como ele fez o filme todo. Justo, então não serviu pra nada. Não serviu pra nada. O que eu achei legal da cena do Sauron, eu concordo um pouco com a falta de ligação. Mas eu acho que o que ela perde em ligação com esse filme, e eu acho que tem que ligar com esse filme mesmo, eu concordo, ela ganha em todas as referências que tem com o Senhor dos Anéis. Porque, tipo, como é o mesmo universo, ia ficar muito chato se não tivesse alguma linha no seu anel, né? Que já tem o próprio anel. Mas aí a questão, que eu acho que ficou errado, de novo, é a edição, né? Eles podiam ter feito essa cena estender mais. Por exemplo, no Senhor dos Anéis,
A melhor guerra pra mim do cinema é Abismo de Helm. Não tem guerra melhor que Abismo de Helm, apesar de eu gostar mais do Retorno do Rei. A guerra do Abismo de Helm é muito bem filmada, e bem editada, bem roteirizada e tal. E ela alterna com cenas da Floresta de Fangorn, né? Do Barbárvore lá com o Pippin e o Merry. E não quebra o ritmo da guerra. Na verdade é bom porque a guerra estende mais sem ficar com luta aleatória. Todas as partes que te mostram a guerra é interessante porque ela não dura 1h30, ela dura um pouco menos. Ela dura 2 horas de filme alternando com outras coisas, né? Então eles podiam ter alternado algumas cenas ou do dragão ou da guerra ou dos dois com essa situação do Conselho Branco. É que o problema é que o Gandalf tinha que chegar, mas como eles já mudaram tanta coisa e o Gandalf não ajudou em nada na guerra, era melhor talvez ter deixado ele de fora, né? O Gandalf talvez pudesse chegar depois no final da guerra. Ele ajudou a convencer a se unirem contra os orcs, né? É que o Gandalf... Na verdade, não. O Gandalf tava assim, talvez sem ele, eles se uniriam. Mas o Gandalf tava fazendo um papel, pelo menos ali, durante a negociação. Durante a guerra em si, não fez diferença. Não, então, mas Chan, eles só decidem se unir quando os orcs chegam. Eles iam brigar entre si, o Gandalf não conseguiu nada. Não, concordo, mas rolou um esquema meio... Eles já estavam meio esperando, não é que eles acharam que o Gandalf era completamente maluco. E daí quando apareceu foi o não, realmente o cara tava certo, corre pra... Talvez... Mas eu acho que talvez fosse melhor tirar isso. É uma troca, eu acho justa. Não, poderia ser um jeito de resolver... E alongar um pouco mais, criar um arco só pro Sauron, entendeu? Não, o jeito pra resolver isso seria o que resolveria os dois problemas. Esse e o do Legolas seria o Legolas voltar pra avisar. Eu até achei que fosse acontecer isso. Que tipo, naquela discussão do pai do Legolas falando que o mago tá louco, podia aparecer o Legolas e falar, não pai, é verdade, eu vi o exército. Daí, tipo, sim, é verdade. Mas não apareceu. Foda-se. Não, a gente não comentou, né? Tipo, tem o Bilbo que chega e desce com a Arkenstone. Ele resolve, vou resolver esse problema, vou dar Arkenstone pros inimigos, que de repente o Thorin desiste dessa guerra pra pegar a Arkenstone de novo, né? De volta. E que foi inútil de novo, porque... Então, mas no livro já não é muito útil, né? Ele não consegue evitar. Isso é coisa do livro, né? Você pode colocar o Língua de Cobra piorado porque não pode melhorar, né? Eu acho o Hobbit cheio de furo também, o livro. Eu acho que esse filme será uma boa oportunidade pra elevar a parte boa e reduzir a parte... E parece que eles só acrescentaram coisas qualquer pra depois, assim, sei lá. Criar os próprios... Não resolver os problemas, né? Mas eu não tinha um problema não, porque é legal, porque parece muito assim, a ideia que foi boa, mas não deu certo, sabe? Não, sabe por quê? Achei só dessa pedra os 3 filmes. Se fosse só nesse filme dessa pedra, que no livro eles não falam tanto. Fala, claro que fala. Mas eu não acho o problema. Não igual no filme. O Bilbo foi lá. Bastante, não igual ao filme. O Bilbo foi lá, pegou a pedra, guardou. Aí ele ia dar pro Thorin, aí sentiu que o Thorin tava esquisito. Aí ele falou, não sei o que eu faço com isso. Quando ele tem a ideia, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só vejo, sei lá. Eu acho que podia ter alguma influência. Talvez ele pudesse ter conseguido, tipo... Os elfos iam atacar com certeza e ele consegue fazer eles conversarem e adiar a guerra por mais um dia, sei lá. Podia ter feito alguma diferença, mas é legal que eu acho... Uma coisa que eu acho bacana, assim, falando meio por fora aqui, esse tipo de situação, assim, eu não sei como é que realmente como era no livro, mas define bastante a personalidade do Bilbo, sabe? Ele como Hobbit, inclusive. É verdade. E também o mesmo vale, assim, por exemplo, o Thorin não aceitar, esse rabugento chato, e os outros anões também, sabe? Até no final, quando a gente chega no final, né? A morte do filho, e aí óbvio que a gente sabia que um outro anão ia morrer por causa do outro, por causa dessa personalidade deles. Por isso que eu achei legal essa parte, assim, ainda que fosse bem inútil, não sei. Justo. Né? É que eu não acho que devia cortar, acho que ia ser pior ainda se cortasse, acho que eles deviam dar mais importância. Eu achei legal, eu achei que tiveram outras partes muito piores, assim. Então. Não, com certeza. Mas aí... Tá chegando lá. Aí você tem, beleza, daí o Bilbo faz isso tudo, não funciona, aí o anão, o rei élfico chega e fala, quer saber, vou invadir e eu vou matar todos vocês. Daí o Thorin fica, não, calma aí. Aliás, para tudo, eu tenho que falar uma coisa, desculpa te interromper. Aí você falou, o rei elfo chega, tá falando do Thranduil, né? Thranduil, E é aquele alce.
Gente, Da hora. eu parei tudo e falei, o que é esse alce? Eu quero um desses. Pelo amor de Deus. Nossa, da hora. Maravilhoso. Se tem uma coisa da hora na trilogia do Hobbit, que eles sabem muito bem criar esse universo de fantasia mais original, assim. Incrível. Elfo não vai montar cavalo, elfo pode montar outro bicho. Qualquer animal que ele quiser. Ele montou um alce. Porque Maravilhoso. no Senhor dos Anéis, elfo monta cavalo e anão, se monta alguma coisa, monta pônei. É tipo, mais óbvio, nem impossível. Esse foi mais legal, né? Alce. Esse também é mais legal. O Dain monta um porco, sabe? Mas eu acho que fala alguma coisa sobre montar javali, não fala não? Eu não lembro, pode ser que O sim. livro? Cara, pode ser de D&D, pode ser de outra coisa, mas não é um negócio do Peter Jackson, entendeu? Não, tudo bem, mas ele colocou no cinema. Eu nunca vi no cinema, pelo menos. Pode ser. Não, e também os bodes lá, uma da hora. Nossa, Mas- eu achei muito foda. E o bode, exatamente isso que eu ia comentar agora, também incrível, cara. Os animais, a escolha de animais. Eu só não achei o Os animais CG ficaram do legais. bode 100%. Achei que eles fizeram meio apressado, eles escalando a montanha. mas eu curti. Ficou meio Mario ali, eles pulando O na que eu não montanha, curti sabe? dos bodes foi eles aparecerem do nada, né? Mas. Ele se aproxima. Então parece que tem cena em trailer que mostra eles pegando os bodes, tipo, cena apertada. Mas é bizarro, assim, porque o que eu achei legal, assim, é que é tudo muito... Ele trabalhou muito a minuciosidade de cada uma dessas classes, assim. Pô, os elfos lutando, cara, com uma graciosidade, assim, né? É muito legal. Então, a gente vai começar a falar da guerra. Vamos falar da guerra, desculpa. Eu vou falar dos elfos, que eu tenho várias opiniões sobre eles. Não, então, aí beleza, tem todo aquele rolê do Arkenstone, daí os elfos estão prontos pra atacar os anões da montanha, e aí os anões da montanha, não, tá tudo certo, aí chega o Dain, Ironfoot, lá no canto da colina, com um monte de anões montado num porco gigante, tipo, a apresentação dele é muito legal. E aí, Muito legal. e aí eu fiquei, o que eu fiquei mais abismada foi ouvir vários podcasts e ninguém comentar que o personagem é feito em CG, tipo, Não é 100% CG. não, mas não, Tem um existe um ator ator, faz a fala. mas no esquema Gollum, eu acho, entendeu? Porque ele tá muito Não, perfeito. eu acho que o rosto dele é rosto dele. Não, ele tá muito perfeito, deve ser captura de movimento. Eu vou procurar aqui uma imagem de tipo captura do filme. Eu vou pra ouvir de novo, mas eu fiquei com a impressão que enquanto ele lutava era videogame. Não, Total. na hora que eu saí do Mas filme, eu poderia- fiquei na dúvida assim, do tipo, nossa, será que ele é um personagem inteiro feito em CG, porque aí estaria muito bom? Ou será que ele é um personagem real e estaria esquisito? Tipo, mas ele, eu acho que, mas aí eu procurei e vi que ele é feito de CG, só não sei se é captura de movimento ou não. Sabe, nossa, agora eu vou postar o link, talvez esteja errado, tá, gente? Eu vou postar o link que cada um julgue. Ele provavelmente foi 100% CGI. Teve um ator contratado pra fazer ele, que fez as falas, mas parece que o ator tava com mal de Parkinson e piorou. Então acho que ele não conseguiu fazer. Então, tipo, depois eu vou pesquisar melhor, eu coloco alguma coisa aí embaixo. Isso explica um pouco, Mas- talvez, a decisão, né? Porque eu achei meio Sim. show-off demais fazer um personagem inteiro em CGI, sabe? É que assim, eu não tenho certeza porque eu tô vendo num fórum, é que não vi ninguém falando que é fake, entendeu? Sei. Faz um pouco mais de sentido. Já que não tinha escolha, ficou bem feito pra caralho. É, Eu não não. gostei da decisão de fazer CGI, mas se ou faz CGI ou atrasa o filme mais 3 anos, foi uma escolha. Fizeram bem feito, pelo menos. Eu achei. E ele ficou legal. Ficou Sei lá. sim. Ele como personagem. né? Eu não gostei muito que eu achei que no peso não tava certo. Eu acho que durante toda a guerra, na verdade, eles não conseguiram fazer tipo um Planeta dos Macacos 2. Que você sente o peso dos bichos pulando, os bichos batendo. Parecia videogame. Tem gente que fala isso no bom sentido, eu não acho, porque videogame é muito mais. Tem muito mais restrição do que cinema. Eu acho que cinema tem que ser sempre melhor que videogame. Parecer videogame é crítica sempre. Bom, Nossa, o eu achei importante... aquele porco alucinante. Não, e é muito da hora, o jeito que ele chega e tal. E, gente, aproveitando esse momento, e o Thorin que não fazia nada, tipo, todo mundo chegou ali dos anões e ele, não vamos atacar, não.
É o esquema da doença do dragão, né? Que ele tava bizarro do tipo... Tava doente mesmo. Só que, assim, o que eu acho mais estranho, apesar de eu entender, é todos os anões ficarem tipo... Poxa, que coisa, né? Ele tá falando isso aí. Ninguém contesta, ninguém mas é o rei, né, cara? Ninguém chega, pô, Thorin, você tem certeza? Sabe? Tipo, ninguém desafia as ordens dele. E todo mundo, tipo, tá bom. Aí quando o Thorin resolve vir juntar na luta, vamos lá então. Sei lá, como é o rei, eu acho que tem uma desculpa boa. É que não parece que antes nos filmes eles estavam agindo normal e de repente não. Agora que a gente chegou aqui na montanha, é melhor a gente respeitar o cara. Ou é impressão minha? Não sei. Não sei, eu acho que ele sempre foi respeitado. O pessoal, ele era chato com eles porque ele era chato, mas ninguém faltava com respeito com ele. Ninguém nunca contestou a palavra dele, que eu lembro. Eu também não tô lembrando muito, mas parecia que todo mundo tinha muito mais personalidade, eles estão muito mais na... O Balin poderia ter falado mais, por exemplo, não mostrou, né? Que o Balin é mais conhecido seu avô e tal. É verdade, o Balin fala em algum filme atrás aí do tipo, cuidado, hein, seu avô tava com a doença do dragão. E aí ele fala, eu não sou meu avô, né? É um tipo de contestação, né? Por falar da luta dos anões, é a parede de escudos dupla, cara, achei muito foda. Pô, foi muito legal. Eu tava mó animada com a parede de escudos. Aí os elfos pulam por cima dela. Isso não faz nada. Exatamente. A parede dos escudos é a lição de filosofia do Peter Jackson pra gente. Temos que aprender a curtir o momento, porque ele pode acabar no instante seguinte. Não, foi perfeito. Tipo, um dos grandes problemas do Senhor dos Anéis é eles não terem, no Senhor dos Anéis e no Hobbit, eles não usarem elementos históricos de guerra, né? As guerras são muito mais cinematográficas do que realistas. E elas são bem feitas, então passa. Ninguém vai ficar enchendo o saco porque não tem... Sei lá, porque é fantasioso. Mas colocar o anão fazendo parede de escudo combina. Então é legal. E foi uma escolha boa. E é legal ser duplo, né? Porque eles são menores. Então, tipo, tem que ser duplo pra lutar contra uma pessoa maior. Mas o problema ali é que, tipo, elfo tem arco, porque eles saem pulando. A solução perfeita pra ele criar, assim, por exemplo, beleza, ele criou a parede de escudos, fodona. Aí ele queria fazer assim, deixar aquele suspense, né, de mas os elfos não vão participar. E aí, tipo, de repente os elfos surgem e participam. Eu sei que ele queria criar esse momento de eles vieram, sabe, tipo, eles ajudaram. Mas o Fred já falou, é o mais simples de tudo. Você põe a parede de escudos, você fica naquela tensão, será que eles vão participar ou não? E aí quando os caras estão quase chegando, saraivada de flechas, e você olha pra trás, os elfos ajudaram, sabe? Tipo, e aí você começa a luta. É simples. Resolver. Podia ser um bagulho foda dos caras estarem todos caindo em cascata e não conseguindo chegar. Ninguém chegando na parede, Os 5 segundos de tipo, só a gente morrendo. E os orcs recuando depois, e os anões comemorando. E aí depois tem um choque de parede de escudos e começa a guerra, tá ligado? Tipo, o primeiro confronto foi ganho pela surpresa dos elfos. É porque aí depois o Thranduil fica chorando a morte dos elfos. E é claro, os caras pularam por cima da parede de escudos, jogando a vida fora ainda. Tipo. É que na verdade, todo o exército de elfos pra mim tava tudo errado ali. A Bruna elogiou, e eu talvez entenda o elogio porque talvez você não viu o Senhor dos Anéis. Porque mas o que me incomoda é que, tipo, o exército dos elfos, ele tava tão foda, porque você tem que pensar que aqueles elfos lá tem no mínimo uns 400 anos, né? Tipo, menos de que isso é criança. Então você tem aquele monte de elfo foda daquele jeito, primeiro você não vai usar pra pedir joia pros anões, porque eles, se morre um elfo, é uma perda muito maior do que morrer um soldado humano ou anão. E segundo... Não, o anão vive bastante também, velho. Não, mas o elfo vive muito mais que anão, não importa. Não, o elfo vive bastante, mas a questão ali, se os elfos em 60 anos antes conseguiam montar um exército daquele por causa de uma joia, por que eles estavam tão mal 60 anos depois? Onde é que eles estavam, né, na verdade? E você olha pro exército do Haldir, que é o exército que parte do exército da Galadriel, que é muito mais importante que o Thranduil, e o exército dele é muito mais normal, tá ligado? Tipo, quando né, cara? Quem é Thranduil, cara? É um reino bem menor do que Valfenda. Não, e Lothlórien também. E ele é um elfo que nunca conheceu o Valinor, tá ligado? É aquele erro de fazer o filme que teoricamente vem antes, aí você vem depois, daí você quer
fazer mais um negócio mais foda, e aí você tá, tipo, simplesmente desequilibrando as coisas, né? Eu ia achar muito mais legal se os elfos fossem do jeito que eles foram quando eles perseguiram os anões. Eles são os caras que se movem muito bem no campo de batalha e que ninguém chega perto deles antes. Tipo, antes, quando você acha um elfo, você primeiro vê a flecha dele chegando. Tipo, ser um número menor que os anões, mas ser uns ratos que você sabe, tipo, os caras usam o terreno, tipo, dão um suporte da hora com umas armaduras bonitas, talvez não todas iguais, exatamente, sabe, não precisa ser aquela coisa charmosa, mas até porque elfo acho que gosta muito mais de prateado do que dourado, pela ideia das estrelas, né? Acho que dourado combina mais com anão. No sentido que o anão que gosta de... Tá até no design do negócio. Não, mas pô, porque, sei lá, o Peter Jackson é fã também, então dá pra cobrar, né, esse tipo de conhecimento. Não, é justo. E é tanto que ele acertou, no exército do Haldir é prata. O exército dos elfos contra o Sauron no prólogo é prata. Então... Talvez ele quisesse diferenciar um pouco, mas... E aqueles elfos com aquele monte de armadura dourada, eles nem precisavam de joia nenhuma, eles podiam comprar depois. Tipo... Mas o... E o que eu não gostei porque ficou parecendo os elfos, eles estavam tão disciplinados e tão... que tava quase o exército nazista, eles os elfos. São muito coordenados, né? É absurdo. Eles estavam muito disciplinados. Mas mostra a graciosidade deles, assim, eu acho. Então eu achei que mostrou uma dureza, na verdade. Mostrou, tipo, uma rigidez, porque a leveza, eu acho que seria o deles se moverem rápido no campo de batalha, deles lutarem coordenados, não deles ficarem numa linha correta, entende? Ou de se moverem exatamente ao mesmo tempo. Os elfos serem disciplinados, eu acho bem passável. Difícil é ter orc disciplinado. Isso que é zoado. Tipo, exatamente. Pensando na mitologia, que os orcs deviam ser mais que nem... Teve um ataque lá que saiu todo mundo correndo e desalinhado. Eles tinham que ser mais assim, não marchando perfeito. Não, acho que marchar é tranquilo, porque... Pô, é a formação básica de exército. Pensa nos Uruk-hai nos filmes do Senhor dos Anéis. Eles estão todos marchando, mas estão todos correndo, assim, sabe, desordenado. Eles se reúnem naquela hora pra ouvir o Saruman falando, eles estão retinho, mas é porque o Saruman é um mago, chefe e tal. Quando eles estão sendo liderados... se bem que eles estão andando, né? Mas quando eles estão andando liderado por um igual a eles, um outro orc, eles estão de boa. Tanto que no Senhor dos Anéis a gente vê orc toda hora indo contra comando. Tipo, é muito estranho você pensar que nessa época os orcs eram mais fáceis de controlar do que na época que o Sauron voltou. Quanto tempo depois que eles vão? 60 anos. Tipo, o Azog controla melhor os orcs do que os líderes do Sauron, sabe? É estranho. Tipo, eu acho que pra deixar mais foda, porque, tipo, tá todo mundo. Tipo, a gente tem que fazer a maior guerra. Eles acabaram pegando elementos de guerra que não combinava. Que fica legal de ver no cinema, porque é elemento de guerra, mas que te tira do universo, assim, pra quem fica pegando essas coisas de continuidade. Porque aquilo não é um prequel, né? Tipo, o prequel não pode ser maior do que o outro. Melhor ou maior do que o negócio que veio depois. Que é mais importante, era uma guerra pro fim do mundo dos Senhor dos Anéis, aí era uma guerra pra uma montanha, sabe? Então ficou meio desproporcional também algumas coisas. Uma pergunta, assim, o que tem de tão interessante, tipo, qual é a história daquelas gemas lá? Por que ele queria tanto? A gema eles contam alguma coisa disso? Do elfo? Do Thranduil? Provavelmente alguma coisa que deve ter no Silmarillion, deixa eu ver aqui. Caraca. No livro é só assim, uma joia que ele queria muito e tal, que era dele, e os anões pegaram. Tipo, algo do tipo. Fala que tem o brilho das estrelas. É Silmarillion, né? Não, mas ela também tem. Eu achei. Não, mas vocês também não. Eu achei os elfos bem covardes, assim. Os orcs? Os elfos. Os elfos, Na verdade, o Thranduil, assim, bem, sabe? Tipo, foda-se. Não, mas isso nos outros filmes, ele já tava dando essa pinta de... que nem aquela cena do primeiro filme que a gente reclamou aqui, que tipo, mostra o que aconteceu, né? E aí mostra o Thranduil chegando com o exército dele e tipo, acho que eu não vou lutar não, e volta, sabe, com o exército inteiro. Tipo, sempre mostrou que o Thranduil nunca tava muito no pique de lutar, né? Então, quando ele pega e dá aquela desistida, assim, do tipo, muitos dos meus já morreram. É tipo um pouco disso, né? Apesar de... Sim. Talvez seja um pouco exagerado, assim, mas tudo bem. Mas o que eu achei que o Thranduil tava muito melhor nesse filme do que nos outros. Com certeza, ele tava muito melhor. Ele acertou o ponto. No segundo, ele só tá tipo... eu
não sei o que, eu já lutei com 1000 dragões, não sei o que lá, eu não tenho nada. Ele tá dando chilique toda hora. E nesse ele tá muito, tipo... Nesse ele tá imponente do tipo, arrogante, escroto, mas imponente, pelo menos, Sim, sabe? ele tá muito imponente. Ele alce. Ele alce. Cadê? E é mó da hora na batalha. Ele prende lá 4 orcs no alce e tá! Corta as 4 cabeças. É muito legal. Essa cena achei da hora. E apesar de ser muito mais macho do que ele apareceu ser, mas ele é um elfo, né? Então, mas a espada devia ser muito afiada pra ele. Mas é aquela coisa do tipo, o Thranduil, ele sabe lutar. Ele tem experiência, ele é uma pessoa foda. Ele é um elfo da floresta, né? Não a única coisa que eu senti da fodeza dele foi no segundo filme. Tipo, aí parece que no terceiro agora ele ficou bom, sabe? Sim, agora ele ficou no tom certo. Complementar, o Gideon, que dá o nome pro colar de Gideon, era o último senhor do vale. E a joia era dele mesmo. Só que, tipo, e aí no livro ela é dada pro Thranduil como presente pela ajuda, né? Tipo, o Bard, porque é dele, né? É do Bard. O Bard é o herdeiro de Gideon. Então, na verdade, eles não explicaram, né? Ela não é coisa de elfo, é coisa de... de humano? É, coisa de humano. Mas eu não sei quem fez, talvez tenha alguma história de quem fez. Eu tô vendo aqui no Google, não foi uma pesquisa tão profunda, não. Senhor dos Anéis é cheio dessas coisas que valem pra cacete e não explicam direito. A Arkenstone é outra delas também. Que vale uma guerra, né? Vale uma guerra, mas... Tipo assim, a Silmarillion e os Anéis explicam direitinho. Mas, por exemplo... Porque eles são poderes sobrenaturais que atraem e tal. Não é só isso. O jeito que é criado as coisas, no caso da Silmarillion, explica, né? Era a última luz das árvores e tal, de Valinor. Mas tem várias coisas que valem coisas importantes que eles não explicam tão bem, até porque eu não acho ruim, porque é pra mostrar que o universo é muito maior do que tem nos livros, né? Tipo, se o Tolkien ficasse vivo por mais tempo, talvez ele escrevesse sobre. Depois desse trecho aí da guerra, a gente tem mais guerra, mas eu não tenho certeza do que vem. Não, aí o Thorin, ele tem aquele momento com ele mesmo. Você mostrou esse momento, nada a ver. Um pouquinho de Dwalin falando pro Thorin, pô, Suru, a gente devia lutar lá, né? E que, pô, coitado do Dwalin. Ele parecia que ia ser um anão mó da hora e de repente ele só fica falando aqui, falando ali, não faz nada. Uma firula atrás da outra. O primeiro filme é uma promessa inacreditável, né? O primeiro filme é uma promessa demais. A promessa de 2. Eu achei que o primeiro filme ia ser o pior dos 3, então, tipo, nossa, a trilogia vai ser da hora. Ele é muito melhor, né? Tipo, por tudo que. Enfim. Aí o Thorin tem. Assim, aquela cena com o Thorin no Salão de Ouro lá, né? E tendo aquela pira do dragão e não sei o que. Eu queria tanto. Assim, eu sei que seria meio tosco talvez, mas eu queria tanto que os Smaug surgisse com um devaneio e falasse com o Thorin. Porque assim, só pra ter um pouquinho mais de Smaug. Ele apareceu, só não falou, né? Então, mas pô, coitado do Benedict Cumberbatch. Que desperdício de ator. Nem falou direito, né? Não falou nesse filme, coitado. Já mataram o cara. Mas aí eu achei que ia ter Eles deviam ter feito aparecer um elfo lá do Cumberbatch, só pra ele falar mais com mais grossa. Não, cara, aí chega alguém, nossa, tem a voz parecida com o dragão, né? Todo mundo fala isso. Aí o Thorin tem o devaneio lá e sai do devaneio, sai desse dragão sozinho, né? É isso. Que, assim, eu vi muita gente reclamando nos outros podcasts que deveria ter tido mais participação dos outros e tudo mais. Eu acho que talvez fosse melhor mesmo. Mas esse é o tipo de coisa que é escolha, né? Não acho que é muito melhor se tivesse tido a ajuda de alguém. O pessoal ajudou antes, né? O pessoal foi falar com ele antes. Cara, mas foi esquisito por nada, cara. Ele tava mal, do nada ficou bem, o que seria bom ele tá ali remoendo, mas ele podia até estar falando com ele sozinho, assim, do tipo, não, eu que tô certo, não sei o que. Aí ele podia, sei lá, olhar alguma imagem que lembrasse do reino do pai dele, do avô dele, ou alguma imagem que lembrasse dele de casa, ou ele via a semente do Bilbo, sabe? De repente podia ter dado pra alguma coisa que desse o start da epifania dele, não simplesmente assim, é verdade, acho que eles têm razão. Qualquer coisa seria melhor do que nada, né? Porque foi nada. É justo, é verdade. Foi por nada. Mas muita gente também reclamou do... E que aqueles 13 anões fazem diferença, né? Claro que faz diferença. Você tá lutando, imagina você um anão lá, um anão pé rapado, que tá querendo um mercenário anão, que tá ali lutando só pra ver se consegue uma terrinha pra plantar. E aí, tipo,
pô, a luta tá difícil, vocês estão perdendo, tá mó merda, e vocês estão lutando pela montanha de um rei que fica lá dentro escondido. Chega uma hora que você tá só se defendendo, você não tá mais atacando, tá ligado? Você acha que você vai perder, você quer sobreviver. E quando chega a porra do rei e vai lá, ponta de lança, vai na frente, os caras, pô, agora talvez dê. Talvez, tipo, se o rei foi, porque talvez a gente ainda tenha chance. Mesmo que não mudou nada, dá uma impressão de vitória, sabe? O que faz diferença é o rei, né? Não os outros três, né? Podia enfatizar o esquema do rei, do tipo, podia estar o Dain tomando um pau, não sei o quê. Não, mas mostrou isso. Repente, não, mas de repente, é que eles estavam parados, eu queria uma coisa mais assim, de repente... sabe, tipo, a cena do Piratas do Caribe 2 que o pessoal tá se fudendo com o Kraken no final do filme e a Keira Knightley tá, tipo, vê o Jack fugindo e aí ela fica puta, não sei o que, e de repente ela vai buscar uma arma pra explodir os barril de pólvora do Kraken. E quando ela vai pegar a arma, tem o pé do Jack pisando, dela olha de baixo pra cima, o sol brilha nele, e aí, tipo, o Jack vai lá e, tipo, pá! Sabe? E atira. Justo. É uma coisa assim, é daquela, sabe? Tipo, o herói voltou, entendeu? Sabe? Justo, né? Também bem ficou... Tava vendo o finalzinho do livro do Hobbit, né? E eles falam, não, os humanos estavam com as espadas e ajudando e não sei o que, tarará. E eu fiquei pensando assim, mesmo coisas que eu falei mais cedo, né? É uma cidade que tá do lado do dragão. Por mais que o dragão esteja dormindo lá um tempão, né? Você tem só os esfarrapados ali, é meio... Precisava ter alguém que soubesse lutar, não só o Bard, sabe? Tipo, você só tem uma galera completamente despreparada, se acontecesse qualquer coisa, sabe? Tipo, os anões não precisavam ter pedido comida, podia ter invadido a cidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando o Smaug chegou, o primeiro lugar que ele botou fogo foi no departamento de polícia lá, que tinha todos os soldados da cidade. Calhou, tipo, né? Soltou fogo, morreu todo mundo ali. Aí acabou os soldados da cidade. Acabou os soldados da cidade. Não, pior do que isso, no meio da guerra o Bard fica zoando o outro cara lá porque o sutiã tá aparecendo no meio da guerra. Puta merda, isso aí é terrível, né? Que esse é o erro de todo aquele personagem se veste de mulher, fica pagando vergonha no negócio. Ele é o personagem que tinha que ter sido cortado. Né? Nossa senhora, mas não tinha que ter. Eu devia ter cortado, ele não tem no livro. Ele não tem no livro. Preguíssima do Alfred, não sei o que, por que você luta? Daí o Bard olha pra trás, minha família. Tipo, porra, que negócio pega. Nojenta essa cena. E o que a família dele tá fazendo ali do lado? Vergonha alheia, né, cara? Ai, nossa, que terror. E o Bard fica aquela coisa meio de coitadinho, né? Tipo, pô, ia ser legal o Bard lutando mesmo, de verdade. Eu queria mostrar ele mais como... Até poderia... Não, até entendo. Ele tá ali porque tá ali, sabe? Tipo, ele não tá ali porque ele quis, ele não queria poder, não queria liderar aquelas galera, mas ele tá ali porque ele manja. Então é tipo... Sabe? Dá uma elevada no cara ao longo do filme, faz ele ter um arco, na verdade. Ele não tem um arco, né? Ele simplesmente tá ali, tipo, segurando as pontas de todo mundo. Não, é o único homem que tá lutando. Ele não tem um arco mesmo, ele não usa arco, é verdade. Ele atira no dragão sem arco, né? Ele é o melhor arqueiro que não usa arco. Ele fica toda a porra fugindo com a galera, nenhuma hora acho que ele atira. Ele deve atirar, talvez eu não lembre. Não, é verdade, ele só dá a espada e tal, não sei o quê. Fica mais da espada. Você falou que não tinha um arco, é verdade, não tinha um arco. Mas tipo, cara, aquela cena no meio, meu Deus do céu. E aí depois tem a cena da galera subindo na montanha pra pegar o Azog, né? E aí eu achei que tem uma parte que eu achei muito boa. Vou falar a primeira parte boa pra depois a gente ficar falando mal das partes ruins. Mas tem uma parte muito boa que foi a luta do Bolg. A luta do Bolg foi sensacional. Mesmo com as loucuras do Legolas de pulando no vazio, que... Você tem vários níveis, né? É a Tauriel, é o Fili e aí é o Legolas, né? Tipo, todos os três tentando matar o cara. Não, o cara tá, assim, completamente sem armadura e o pessoal não dá uma facada no baço dele. Né? Não, mas a armadura é interna, filho. A armadura tem as placas internas. Casca dura. Não, mas é tipo, você vai dar a espada no peito, a espada para naqueles ferros saindo. É o quê? É o esqueleto de adamante, o dedo? É o Wolverine da Terra-média. Mas explica muita coisa, né? Parecia RPG, o Messi tá tipo só tirando 20, tá roubando na vida do bicho
pra ele durar mais Caiu um tempo. personagem, caiu outro. Outro. Ah, é verdade, total isso. O Philly caiu e morreu, não deu tempo. Aí a Tauriel caiu, mas alguém foi lá e salvou ela, entendeu? Tirou do 0 de vida. Deixou ela parar de perder vida, entendeu? Aí veio o Legolas e matou. Não, e o Legolas High Level conseguiu. Eu achei muito bem coreografado. O CG do Orc tava bom, você esquecia que era CG de vez em quando. Não sempre, mas você esquecia. Então eu acho que foi dentro da guerra mesmo, não do em volta, né, o que aconteceu antes, principalmente. Eu achei a melhor parte, sim. Da guerra mesmo, né? Não sei se vocês concordam, se tem uma parte que vocês gostaram mais. Cara, a luta do Thorin com... A Zog eu achei legal também, mas concordo que a do Legolas foi melhor. Não sei, na verdade, acho que tem uma boa... É que a do Legolas começou legal, ela já tava legal antes do Legolas chegar. Eu até achei um problema no sentido de que eu acho a luta do Legolas muito legal, e o Legolas é um personagem que não devia estar ali, né? Mas é muito legal. E aí você tem a luta do Thorin, que é muito legal, mas você já tá cansado da luta do Legolas, então você quer que já acabe logo. E o Thorin é um personagem principal, assim, quer dizer, principal não, mas entre aspas. Ele é assim. Não, mas assim, a luta do Legolas eu acho legal porque primeiro tem o fanservice de aproveitar o Legolas, porque assim, eu acho que o Legolas tinha que estar nessa guerra assim, porque eu acho que ele tinha que estar, mas ele podia estar menos, né? Por quê? O personagem ele não tá gosta muito, ele tá muito principal pra alguém que nem tava no livro. Todo mundo gosta do Legolas. Eu também não vi problema, Eu achei não. que ele tá um pouco demais. E ele tá no livro, ele é filho do cara que tá liderando o exército. Não, eu sei, faz todo sentido ele tá no filme. Eu só acho que ele não tinha que ter tanta importância, entendeu? Não, a luta dele é sensacional. Eu acho legal o jeito que ele pula e tal, sabe? Tipo, o jeito que as coisas faz. Nossa, eu achei muito legal. Eu achei muito legal ele. ele se pendurar no morcego, sabe? Não, isso aí eu não achei legal, cara. Eu achei muito forçado. Por que o morcego continuou voando na direção que ele tava? Não sentiu o peso? Tem razão. O morcego voa pra onde queria, né? Tipo, ali eu deixo a licença poética, porque assim, o Legolas é aquele jogador de RPG que, tipo, tá sempre pensando como fazer coisas fora da caixa. E aí o mestre acha isso tão bom e quer incentivar os jogadores a fazer isso, que tudo que o Legolas fala, ele deixa fazer. Recompensa o jogador, é isso? O Legolas é a namorada do mestre. Não, porque ele é muito criativo. A namorada do mestre é o Bilbo, que joga pedra e os orcs voam longe. Não. O Legolas é o namorado do mestre. O Peter Jackson é apaixonado por elfos. Ele queria ficar com o Legolas pra ele. É isso. Justo. Fechou. Eu acho da hora. Eu acho que talvez, Fê, a luta do Legolas poderia ser com... Podia ter, tipo, a luta do Bolg e a luta do Thorin meio em paralelo. Pra não passar talvez em paralelo seria melhor. Ou a do... Mas assim, o do Legolas, assim, minimamente menor, assim, não precisa ser muita coisa. É só dá pra cortar. Mas assim, se os dois tivessem acontecendo igual, ao mesmo tempo e com a mesma atenção, né? Porque o Thorin tá ali brigando e tal, mas ele tá meio em hold, né? Pra você depois ver a luta dele. Talvez ficasse melhor em paralelo. Mas a luta do Azog, então mudando um pouco de luta, o Chan falou que gostou dela, eu achei ela bem feita, normal. Mas o Azog... Só o final que eu achei ruim. O final é horrível, mas o Azog também não me convence o CG dele tão bem quanto o CG do Bolg. Eu achei razoável. Porque o que faltou na luta não foi realismo. Eu não acho que o CG ficou irreal. Mas parece que o personagem não consegue interagir tanto com o Thorin. Foi alma, é isso? Faltou um pegar o outro e segurar pelo braço e o cara chutar a barriga e cair. Pode ser. E sabe, tipo, que no caso do Legolas tem, né? Eu acho que rolou tem mais, o Bolg tem mais. Uma interação melhor. O Bolg teve mais peso. O Azog, tipo, ele não te dá medo, sabe? Ele não é tipo um monstro como o Bolg. O Bolg nem era tanto monstro também, mas o Bolg, ele pelo menos ele tinha. Tipo, ele batia e doía de verdade, sabe? Assim, principalmente a Tauriel e o Philly. Eu senti muito, Nelson. Nossa, tipo, eles apanharam absurdo, assim, tipo. Então ele jogou a Tauriel na escada e eu fiz. Ai! Assim, até doeu as costas. Então teve mais um senso de caralho, alguém tem que parar esse cara. Do Azog é tipo um duelo, tava um duelo, sabe? Mas é um duelo, né? Mas você queria mais... Eu queria que ele fosse né? mais perigoso, sabe? Que ele fosse mais... que o Thorin morresse com o sobrancelha aberta, não... Sabe? Tomasse uma na cara. E o Bolg e o Azog também. Eu acho que faltou, tipo, porrada mesmo ali. Porque era a grande luta, né?
A grande luta foi... Na verdade, a grande luta foi contra o dragão, é que eles não fizeram no momento certo. É que não foi. E outra coisa que faltou o Gandalf, né? E faltou o Bilbo. Eu acho que o você tá falando aí. Bilbo deu uma apagada lá uma hora. Não, eu acho que Bilbo. E ele. Isso acontece no livro, ele leva uma pedrada, né? E apaga. Mas assim. Isso eu não lembro. E ele acorda. Ele tava com o anel o tempo todo, então ele acorda invisível e ele tá abandonado nas pedras porque ninguém achou ele, porque ele tava invisível. E aí ele fala: opa, que azar, às vezes esse anel pode fazer mal, sabe? E aí ele acha as pessoas e acha o Thorin morrendo no leito de morte, assim, dentro de uma tenda, né? Não, mas assim, por exemplo, você tava falando que faltou aquela coisa, aquele senso de nossa, tá fudendo, e as conversas, não sei o quê. O Bilbo tá lá, ele podia estar falando isso, sabe? Podia estar aparecendo desse tipo. E com o Geralt, talvez, entendeu? Se faltou os dois, por que não coloca os dois pensando? Você vê Teve um momento que o exército dos Zog tá chegando por lá, tipo, Bilbo, avise o Thorin. Ele, tipo, o Bilbo fala, eu vou lá. Mas foi muito rápido, né? Mas é tão pouco, né? E aí ele avisa o Thorin e o Thorin fala assim, então, não dá mais, porque já mataram o filho. Eu preciso ficar aqui agora. Aquele segundo exército, porque assim, pra quem não pegou, até o pessoal do Nerdcast ficou na dúvida, mas não tem dúvida, né? É exército de humanos, anão, elfo, orc primeiro e orc segundo. Sim, não tem dúvida. Né, no livro é orc e lobo. Mas Warg, né? Os wargs. Mas nos filmes os wargs não falam, então não dá pra ser warg, né? Mas e as bestas do... Não, mas não é... As bestas, mas não é exército. Os animais do Beorn. Mas aquilo não é um exército, é uma manada, né? Aliás, isso é outra coisa que me deixou puta. O Beorn, no segundo e no terceiro, o Beorn é muito mal utilizado no segundo. Aí você chega no terceiro e coloca ele só assim, então aquele urso ali também tá lutando. E tipo, caralho, ele podia ter sido muito mais legal nessas batalhas. Podia ter criado várias coisas, não sei o quê. Ou podia ter cortado também, né? Assim, se é pra fazer isso, podia ter cortado. Mas eu preferia que deixasse do jeito que mais próximo do livro, não desse jeito jogado. Já que é pra fazer luta de trailer, imagina uma luta de um licantropo, né? O cara tá como humano, de repente vira o lobo, luta contra o cara e ia ser foda. Além dos problemas que vários podcasts falaram, mas os vermes gigantes, depois eu li no livro, eu falei que... Eu gostei da referência de Duna, porque aí agora teremos ali Melange, então a gente já sabe onde que era Duna e onde que era a tudo mais. Fizemos a ligação finalmente. Mas tem no Senhor dos Anéis aqueles vermes? Não tem. Eu achei o que é aqueles comedores de terra que você tinha lido, Fê? Não era, depois eu li e não tava lá, entendeu? Então eu acho que eu me confundi. Eu acho que eu li em outro lugar, né? Porque eu achei que tinha, e eu achei que era uma coisa mal explicada, que nem a Guerra dos Gigantes de Pedra lá no começo do primeiro filme, né? Mas eu acho que a ideia é que eles fazem o túnel, não é isso? Eu acho que é isso que era... Se você consegue controlar um bicho daqueles, no mínimo você joga em cima do exército inimigo. Assim, joga lá, vai lá, se vira lá, tipo elefante, manja. Eles simplesmente somem, né? O bicho nem vai, você nem vê o bicho indo embora. Eu acho que devia ter mostrado assim, beleza, foram, sei lá, 4 vermes gigantes que abriram os túneis, não sei o quê. E podia mostrar a galera jogando umas cordas, prendendo os vermes, neutralizando um, que seja, sabe? Pra você mostrar que eles participaram. Entendeu? Não. Eu achei que ia ser os olifantes do rolê, né? Tipo, que ia mostrar o Legolas subindo na boca do bicho, fechada entre as escamas. E eu achei que já que é pra fazer um bagulho diferente, eu não achei a ideia, nem, assim, eu achei meio galhofa, mas eu não achei tão ruim assim quando apareceu a primeira vez. Só achei que devia ter usado mais, já que colocou, né? Thiago, fala do cara subir no gelo lá. É verdade, né? Não, aquilo lá é Zelda, já jogou Zelda, Xê. Vocês não vão falar da luta do Azog Aquaman, não. Isso aí foi tranquilo, passei. É Mario. Esse filme foi uma grande homenagem ao Mario. O Legolas pulando na ponte que cai. O cara, quando o Mario está na água, você vai subindo, você não consegue pular entre a água. Mas quando você tá com a cabeça pra fora e aperta o A, ele pula, é igual. É exatamente igual. Esse é o momento mais videogame, né? Não, não é. Não, o problema é assim. Se tivesse só na água. Não, vamos lá. Se tivesse só água, tudo bem, mas ele quebra o gelo. Como que ele quebra? Não, cara, tudo tem quebra. Não. Eu sei que
não tem ser, mas... Sabe o que eu achei que ia acontecer? É um absurdo do absurdo. Eu achei que ele ia arrebentar o gelo debaixo do Thorin, tá ligado? E puxasse o Thorin junto, né? E aí os dois começassem a tipo, se afogar. Isso ia ser meio estranho. O Thorin último golpe na água. Né? Mais da hora do que ele pular, com certeza. Cara, a cena do Legolas tem todos os disclaimers possíveis, entendeu? Não, a do Legolas pode porque é o Legolas. Pô, daria pra corrigir, entendeu? Ele poderia, tipo, furar o gelo com uma mão e puxar o pé dele, ou sei lá, um negócio meio zumbi saindo do túmulo. Ou ele podia ter pego um bicho, um peixe gigante, e o peixe ter pulado, sei lá. Não ele. Cara, não sei. Tipo, uma piranha de osso, tá ligado? A piranha evil de osso. E ele vem nas costas da piranha segurando o chifre de osso. Isso é muito mais maluco. E a piranha já vai pra morder o Thorin bota o escudo nela. Só que aí o Azog cai por cima deles e começa a sair na porrada. Isso é da hora, pô. Eu acho que é super maluco. Não, então, beleza. Daí o Thorin morre, a Azog morre, aí o Bilbo acorda, vai até o Thorin fala suas últimas palavras, que é igualzinho ao do livro, mas assim, menos a citação e tal. E aí você tem... então, o Bilbo se despede, vai com o Gandalf e acaba. Tipo, mais ou menos isso, né? É meio... Acabou o filme, você gente. Você não vê os fechamentos. Você simplesmente tem o Bilbo despedido do Balin, o Balin falando que vai ter festa por dias e dias. Aí o Bilbo com Gandalf, e aí eles chegam perto do condado. Aí é legal, porque parece que o condado é a única coisa que tá certa nesse filme, um pouco. Porque aí chega o Bilbo e tá tipo, nossa, todo mundo leiloando as coisas dele, eu sou o Bilbo, e o que vocês estão fazendo? Me dá aqui as minhas colheres. E aí a ligação do final eu acho perfeita, assim, né? Tipo, a ligação com o Senhor dos Anéis. Começou no começo do Senhor dos Anéis. Na verdade, o primeiro filme começou no começo do Senhor dos Anéis e o último terminou, né? Foi assim. O único erro que eu achei. Por que não mostra o Bilbo, o Frodo, cara? Não, é porque passou um intervalo de tempo ali. Não, no primeiro filme, o Frodo vai ler o livro lá perto da árvore onde ele encontra o Gandalf. Então, passou esse intervalo de tempo. Então, eu achei que faltou o Frodo no terceiro filme pra fazer a ponte, entendeu? Sabe que eu acho que eles regravaram depois, acho que eles mudaram o final, tem cara de... E quando você vê o primeiro filme, parece muito tipo, ele começou contando a história e vai terminar contando a história, né? Não, eu esqueci de uma coisa, pra você ver duas coisas, na verdade, que estão um pouco deslocadas, né? Você tem o romance, né? Que a gente não comentou. Te comenta... cara, vou comentar nas suas Vale a pena falar de novo isso aí? É que a gente já falou bastante. Vale a pena falar uma coisa. Eu acho que o que eles já tinham planejado no segundo filme foi bom. Ela só teve um beijo com o anão morto já, então não resolveu nada, entendeu? Não, eu quero dizer assim, mas seria pior se tivesse um beijo com os dois, assim, apaixonados e vivos. Claro, com certeza. É muito melhor ela dar um beijo nele de despedida. O cara já tava suado e morreu ainda. Não, mas assim, ficou... Esse é o problema mesmo, sério mesmo, esse é o problema. Esse é o problema da cena. Não, o problema mesmo é o Thranduil falando. Não, é todo aquele diálogo mal escrito, desgraçado dela. Por que dói tanto, não sei o que. Que clichê. Pelo amor de Deus, cara. Aí chega o cara, porque era real. Ai, meu Deus, que diálogo? Já tinha 14 anos a pessoa. Você quer fazer uma cena de uma história de amor que não dá certo, mas que não fica irritante? Elwin e Aragorn. A Elwin gostava do Aragorn, deu pra entender no segundo filme, principalmente. Tipo, só que ela tinha coisas mais importantes pra se preocupar, como a cidade dela, tipo, o mundo que ela vive vai ser destruído. E aí, então, tipo, você tem a situação dela se desiludindo porque o Aragorn gosta de outra mulher, podia ser nesse caso a Tauriel se desiludindo porque ele morreu, mas fica uma coisa mais sutil, tá ligado? Mais... Tipo, a Tauriel podia ser um personagem mais forte como elfa, não como... Parece que eles se renderam demais da Hollywood, né? Tipo, tem que ter um romance, tem que ter um beijo, tem que ter... Tarará. Podiam ter feito ela mais preocupada. Isso a gente falou já no podcast do segundo filme. Mais preocupada com os elfos estarem sendo escrotos com os anões. Deixa eu correr atrás do meu amor aqui. Exatamente apaixonada. Ela podia demonstrar que ela se interessou pelo elfo e o elfo podia ficar louco por ela, porque ele é meio bobão mesmo.
Mas, tipo... Mas ela tá sendo uma personagem mais séria. Elfos são seres antigos e sérios, sabe? Tipo... Aliás, outra coisa, voltando, né, no negócio que eu comentei. É uma coisa pequena, eu sei. Mas aquela historinha da mãe do Legolas não pareceu, assim, completamente desnecessária no filme todo. Chato pra caralho. E tipo, sério? Do nada, do cara. nada, de repente o Legolas, minha mãe, ele nunca fala dela. Aí no final, a mãe te amava. Tá bom. Acabou. Nunca ele teve tempo pra falar que a mãe dele amava o Legolas. Não deu tempo entre a outra vez que o Smaug matou todo mundo e essa vez, né? Tipo, só foi pra criar um laço entre pai e filho ali. Babaquice. I bid you all a very fond farewell. Tá, então, agora vamos pra avaliação, vamos finalmente deixar claro o que a gente achou do filme, nossas notas e tudo mais. Fernanda, você quer falar? Pode começar. Beleza. Eu não lembro as outras notas que eu dei pros filmes, mas eu fiquei pensando assim que, tipo, talvez hoje em dia eu desse um primeiro filme eu daria 4, o segundo filme eu daria 2, esse filme eu dou... Não consigo dar 3, eu vou dar 2,5. Então, tipo, por mais que não seja exatamente... 3 é azul, né? 3 é bom demais. 3 azul não pode ser. 2,5. Não, mas se bem que a gente fala de roteiro, né? Tem que ser menos. Antes de ver o filme, eu tava com expectativa muito baixa. Assim, eu tava achando que ia ser uma merda. Eu falei, se todo mundo morrer no começo do filme, eu não vou ligar. Quando eu vi o filme, eu pensei assim, já entendi porque as pessoas falaram bem. Porque ele só tem batalha, então não tem erro. Sabe? Não tem como cometer mais erros, como eu achei que cometeu muito no segundo. O segundo foi muito contra o que eu tava esperando. Você tem um pouco Beorn, você tem poucas aranhas, você tem elfos esquisitos, você tem romance, você tem anão de ouro. Eu odiei tudo isso, sabe? A única coisa que eu gostei foi o dragão e o Bilbo. Bom, argumento tem que dar uma nota baixíssima, né? 1 é só batalha? O que você tem? Não, o argumento eles mataram o dragão, tem o tesouro lá dentro, e agora toda a Terra-média vai estar lá. Você tá pegando pesado, hein, Fê? Tá bom. Eu vou dar 2, porque não tem nada demais, né? Aí você tem desenvolvimento, né? Sim. E desenvolvimento merece uma nota um pouco mais alta. Eu vou dar um 3,5, porque, querendo ou não, o ritmo não tem nenhum erro, né? Eu fiquei grudado. Apesar de eu estar incomodado com várias coisas... o ritmo é bom mesmo. Então, apesar de estar incomodado com várias coisas, eu tava grudado na cadeira, sabe? Porque você só tem batalha, você não tem barriga, você não tem problema, você não tem... Tem verme gigante, tem bode, tem um monte de bicho legal pra ver. Então... Até... Quase um zoológico bizarro. Então é razoável, né? Personagens 2,5, porque eu acho que faltou desenvolver muita gente. E você tem... É que assim, o Thorin, pra mim, finalmente pegou o ponto certo. Porque quando ele tá com a doença do dragão, ele pode ser chato o quanto ele quiser, né? Não é como nos outros filmes que eu tava, tipo, incomodada com ele ser chato, deve ser, né? Você tem o Bilbo, que tá sempre bom em todos os filmes, é a única coisa constante e boa. Só que aí você tem todos os outros que não são desenvolvidos. Você tem todos os anões esquecidos. Até inclusive o Balin e o Dwalin, que normalmente aparecem mais. Todos no fundo. Você tem o Fili, que aparece um pouco mais por causa do romance só. O Killia você nem vê, né? Aí então, ele só vê lutando, né? Mas não vê desenvolvendo. Eu dei 2,5, né? Bom, enredo, desenvolvimento... Não. Argumento, personagem. Os diálogos. 2,5 também. 2,5 também, porque tem os diálogos do Bard com o negócio, tem o Thranduil com a Tauriel, tem tipo. Tem um diálogo. O único. Cara, o único que é bom é o Bilbo com qualquer outro. O resto.
horrível, sabe? Você tem é muito expositivo, você tem Legolas falando pra Tauriel, minha mãe, não sei o que, morreu aqui, tarará, 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 sabe? Tipo, é zoado, né? E aí o nota final é 2,5. E eu tava falando, você tem dragão, você tem pouco dragão, devia ter ficado no outro. Você tem. As lutas são legais, mas só de luta não se faz o filme, né? Você tem o romance que dos males foi o pior, mas a Tauriel tinha que ter morrido. Você tem. Eu acho que Legolas demais e pouco anão, sabe? Tinha que ser o Fio dos Anões e não é o Filme dos Anões. Você tinha que ter investido no negócio do tipo. Cara, a gente vai fazer os personagens principais e vão ser uns anões, sabe? Narigudos e barbudos e não sei o que. E, tipo, vai ser legal. Eles não quiseram arriscar, né? Tipo, isso pesa, né, depois. Esse é o problema, né? Os Senhor dos Anéis, eles fizeram um filme pra quem gostava de Senhor dos Anéis. E calhou que muita gente gostou do filme mesmo assim. Esse filme não, esse era um filme, tipo, você não precisa gostar de Senhor dos Anéis pra gostar do nosso filme. Olha só quantas coisas tem além disso. E aí você tem... E aí ficou pior. E aí você tem várias decisões que são só por causa de mercado. 3 filmes por causa de mercado. O Thorin é bonitinho por causa de mercado. O Kili é bonitinho por causa de mercado. O Tauriel existe por causa de mercado. Sabe, tipo, você tá tirando tudo. A Warner fez muito mal pra essa sequência. Muito mal. Eu acho que tinha que ter sido só a New Line e teria sido muito melhor, né? Ou eles podiam ter dado o filme, ou então eles podiam ter dado o filme pro Nolan, porque o Nolan é o único na Warner que faz o que quiser. Ou, sei lá, será que faltou pulso firme do Peter Jackson? Talvez ele não quisesse, sabe, contrariar. Às vezes ele podia... Porque eu acho que o Peter Jackson, se tivesse ele falado alguma coisa, talvez o pessoal ouvisse ele. Pô, diretor de Senhor dos Anéis, você não vai ouvir o cara? Então, mas, gente, não é só ele que... Então, mas eu acho que pode ter sido uma briga dele com os produtores. Eu acho que os produtores estão muito mais no pique de... Os maiores erros são os erros de mercado, sabe? De adaptação pra mercado, sabe? E aí você tem... Eu acho realmente, falta personagem feminino no Senhor dos Anéis. Até acho que tem que colocar. Você podia colocar no universo, né? Na verdade, justo. Né? Aí você coloca lá Tauriel. Beleza, tudo bem, legal. E eu acho que... Mas é essa coisa de pensar... então, mas se tem que colocar mulher, é melhor colocar romance? Cara, aí você tá... tipo, não vamos ser machistas como as pessoas do Mas vamos ser machistas. E aí você coloca o negócio... Seria muito mais legal você colocar o Tauriel e a Tauriel chegar e ficar assim... acho que a gente tem que fazer alguma coisa porque essa guerra também é nossa. No pique da aventura. E o Legolas pode estar apaixonado por ela. E vai atrás dela porque gosta dela, porque é brother, porque, sabe, tipo, somos uma dupla, alguma coisa assim. Por vários motivos, né? Por outros motivos, não precisa ser. Ela não precisa ir, eu preciso lutar nessa guerra porque me apaixonei. Ela podia, vou lutar nessa guerra porque é o que eu acredito. Seria muito melhor, sabe? Esse filme não passa no teste do Bechdel, não é nem que pague. Só tem uma mulher e ela tá falando. Tem duas. Ela e a Galadriel. E eles conseguem fazer a Galadriel dar mole pro velho barbado. Mulher casada dando mole pro Gandalf. Mas, então, sabe, você tem tantas coisas que podiam ter sido boas e são terríveis e parece tudo que... Pra mim parece tudo decisão de produtor. Então é tão decepcionante, né? O primeiro filme eu lembro de ter ido com um pique muito... Nossa, olha só, eu lembro das primeiras cenas de ter ficado animada. Depois, o segundo filme eu ainda tava nesse pique. E aí, o primeiro filme a gente tava no pique que ia ser o Senhor dos Anéis 4, né? Nossa, porque eu tava tipo... Começou a tocar a musiquinha do... a música, outra coisa, né? Tipo, você tem no primeiro filme... Você tem os temas... A música melhorou nesse terceiro filme do que no segundo. Você tem os temas... Não melhorou nada. Não, melhorou um pouquinho. Mas aí você tem aquela música do Misty Mountains no primeiro filme, que é muito boa, e você não usa nunca mais. Nem nesse filme. Quando aqueles 13 maldita não tá correndo, toca a porra da música. Misty Mountains é muito melhor do que aquele tema genérico que eles tocam no fundo. No meu... Já falei, na minha edição vai ter Misty Mountain tocando nas batalhas. E é isso. Vou editar do meu jeito, vou pegar os 3 filmes e vou fingir que são meus, assim. Na verdade, eu vou fazer 2 coisas, já vou avisando e vou me comprometer aqui. Eu vou fazer a reedição, mas eu não vou poder colocar no YouTube. Então eu vou fazer depois um vídeo e mostrar como eu acho que devia ter sido a história do início, assim, sabe? Sou eu fazendo o filme. Vai fazer o vídeo. E vou colocar no YouTube depois. Vai demorar, gente. Não, vai. Eu tô pretendo aqui pra mim mesmo, né? Bom argumento. É melhor do que no primeiro filme. É melhor do que ir atrás
do tesouro e matar o dragão. Quer dizer, uma vez que o dragão morreu, todo mundo Vai brigar. se interessa por ele. Até que é. Não, é um argumento razoável, Então- assim. Não é nada excepcional, mas é razoável. Então acho que o argumento talvez seja a melhor coisa do filme. Eu vou dar 4. Olha, Olha só. vai subir a nota por causa disso. Vai subir. O desenvolvimento, né? Desenvolvimento é como eles desenvolveram isso. Então é o que? É a luta. Basicamente é a luta. 3. É normal. As cenas foram boas. Tem coisa zoada, tipo a do gelo que me irritou muito, mas a parede de escudos dupla Mas compensa. isso é mais uma escolha do que desenvolvimento, né? Tipo, Cara, você quer falar o quê? Desenvolvimento do roteiro? Aí é 0, porra, não tem? não, desenvolvimento no sentido de ritmo, de velocidade que as coisas acontecem. Entendi. Eu acho que é uma coisa boa, cara. Sim, não é ruim. Depois do desenvolvimento, cara. Personagem. Cara, que bosta, né? Muito ruim. Muito ruim, cara. Daí o Bilbo só é bom porque é o Bilbo e o resto não existe. E o que existe é ruim. Personagem mais desenvolvido do filme depois do Bilbo: o Alfred, que é o. Que vai. É o pior. Foi o cara que mais falou, que mostrou quem era. É verdade. O Bard foi bem desenvolvido, mostrou como ele é uma. O dia dos caras tem mais arco no filme, ó. Porque ele mostra ele que era o cara que era do ajudante do presidente da cidade e virou uma mulherzinha fugindo com Não, seria pior ainda se ele tivesse aprendido uma lição e, sei lá, tivesse ficado bom. Não. Aí ele teria um arco completo de personagem. Eu ia gritar um palavrão no meio do cinema. Eu ia mandar todo mundo tomar no cu, ia sair, mas todo mundo Pra que otário de temporada perder inglesa. filme mostrando esse cara, né? Tipo, Cara, eu só não falo que não poderia ser pior porque tem o Bilbo. Não, poderia ser pior, Cisha. Cara, poderia sim. Por exemplo, o filme podia acabar com a Tauriel casando com o Kili. Sempre pode ser pior. Não acabou com ela casando, acabou com ela falando que descobrindo o amor por 200 anos. Não que ficou muito longe. Caralho, cara. Que sentido tem isso? Não, foi muito ruim, cara. Muito ruim. A outra que foi desenvolvida, a Tauriel. Nossa. Outra coisa que se desenvolveu bem, o relacionamento do Thranduil com o Legolas. Se desenvolveu muito bem. Mas é. Cara, muito ruim, cara. Aí qual a sua nota depois de xingar todo mundo? É meio. Que é entre os 0 e 1. Foi 1 pelo Bilbo, vai. 1 pelo Bilbo. Não é que não fizeram de qualquer jeito. Não poderia ser pior, exceto pelo Bilbo. Justo. 1, então? Nossa, Tá bom, vai. Você tá chorando aí por meio ponto? Porque todo filme pior do que o Hobbit e personagem você tem que dar 0. Aí é muito. Não, põe 1 então. Tô só pelo Bilbo. Cara, por consideração, né? Justo. Diálogos. Diálogo. Destaque para seu sutiã está aparecendo. Sua mãe morreu, mas ela gostava muito. Sua mãe morreu, mas ela te chamava. É porque era real. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Dá pra dar até uma nota maior, porque em termos de comédia. O monólogo. Isso aí, cara. Não é diálogo, é monólogo, é só. Não, e o monólogo do Thorin falando com ele mesmo na pira do ouro? Então, aí não é diálogo, é monólogo. Então, mas é diálogo, faz parte? Não, se não foi feito de qualquer jeito, eu não sei o que foi, cara. Parece que foi feito corrido, é verdade. Tem a impressão que. Sei lá, qualquer coisa. Pior que eu acho que não. Acho que eles acham que o público gosta. Não. Eu tô tentando lembrar algum diálogo bom do Bilbo, porque se teve algum foi com ele, né? Eu acho que o final que é escrito, que é mérito do Tolkien, não do roteirista, que é ele falando assim, não, tchau pra vocês, o chá é servido às 4, mas vocês estão bem-vindos pra chegar a qualquer momento. Os últimos diálogos dele. Não, é legal, sim. E a parte que ele leva Arkenstone pra... Mas são normais, né? Não tem nada decepcionante. É no livro. A parte que, né, dá pra falar que... Dá pra chamar de filme de Hollywood, né?
Que é... Não, mas assim, os filmes ruins a gente não fala aqui, entendeu? Esse filme é um dos poucos filmes ruins que a gente tá falando. É um Hobbit, esperava. Cara, é um também. É que é um pouquinho melhor que o personagem pra mim. Um pouquinho menos pior. Então 1.2. 1.5. Acho que 1.2 é feio. Deu até 3 décimos a mais. Justo. E aí, a nota final aí, Xê? Ai. Puta, que bosta. Tem um 4, 3, 1. Cara, é que eu saio com a sensação assim, tipo, é um filme ruim, mas é a Terra-média, última aparição da Terra-média. Não vai ter mais, sabe? Talvez tenha. Talvez tenha. Filhos de Húrin tá aí. Filhos de Húrin é o meu filme preferido. Cuidado, hein? Cuidado. Vão transformar em 5 filmes, aí depois... Não. Ele já é o preferido, até alguém fazer. Quando ninguém fizer, pra mim é uma... Na minha cabeça é um filme da hora pra caramba. Cara, tem falhas que incomodam, que é 2. Se eu ler aquele texto lá, eu vou dar uma nota ruim também, aquele texto. o guia pra nota. Argumento. Agora, Bruno, dê as suas notas. Argumento. O argumento, eu achei assim, como todo mundo falou, eu fiquei um pouco decepcionada que o Smaug morreu logo no início. Eu também acho que ele deveria ter ido pro segundo filme. E, assim, eu gostei bastante do segundo filme, mas como eu não li o livro, daí, com tudo que a Fê falou, tipo, ela deu uns 10 mil argumentos, eu fiquei assim, foi uma bosta o segundo filme. Mas teve gente que gostou do segundo filme, mas apesar de ter como eu não lido. conhecia, eu achei, tipo, o dragão incrível, eu achei, tipo, os efeitos incríveis. Aquela parte dele lá dentro de Erebor, muito maneira. Então eu gostei, sabe? Mas eu concordo que ficou muito a desejar esse inicinho de filme, essa transição pra batalha. Mas o argumento é legal, mas eu acho que deixou muito a desejar no sentido de... Na parte as partes que conectam o filme, assim, sabe? Você até chega nas batalhas e essas entrelinhas aí são meio chatas demais. Foram... Tipo, eles não conseguiram justificar tão bem. Exato, sabe? E no fim não tiveram nem 5 exércitos direito, então... O último exército... A gente não falou, mas assim... Eles gostam de ser zoados pelas águias, né? Todo mundo zoou o Senhor dos Anéis porque as águias resolveram no final, eles botam as águias resolvendo no final. Mas as águias estavam no livro, né? Não sei, mas botam elas chegando, elas lutando, não elas chegando e acabou a guerra, entendeu? Bota elas tendo dificuldade. Eu também acho que tinha que ter criado um clima mais... Caraca, a gente vai perder. E aí as águias chegam e ajudam, não? Porque parece muito assim, então a gente já tá ganhando, mas as águias chegaram. Não é só isso, parece que as águias, tipo assim, se as águias lutarem, a gente ganha. Tipo, o Gandalf podia ter passado o Senhor dos Anéis inteiro chegando com as águias ao águia. Vamos lá. Do jeito que elas aparecem, é muito apelão. Bom, enfim, então a minha nota para argumentos vai ser meio baixa, assim. Eu acho que eu vou dar, tipo... 2, tá bom. Justo. E pra personagens? Personagens, cara, esse é o grande lance desse filme, é que você tem muito altos e muitos baixos, na minha opinião. Por exemplo, Bilbo foi incrível, óbvio, mas o Gandalf totalmente apagado. Vamos lá. Nossa, o Thranduil foi tipo aquele assim, ganhou a minha vida, assim. O Thranduil tem diálogos ruins, mas é um personagem legal. Ele é um personagem muito legal, porque ele representa muita coisa, eu acho isso bacana. Mas assim, Thorin ficou muito a desejar, aquela de trip dele. Várias coisas assim, sabe? Mas eu curti muito da In, né? Que é o outro lá. Eu adoro ver os orcs, geralmente eles são a minha parte preferida no filme, porque eu curto muito, assim, sei lá, eles falando outra língua e o jeito que eles são escrachados, sabe? Assim, eu acho muito foda. E, sei lá, eu gostei, mas eu fiquei um pouco decepcionado também com essa luta final aí. Achei meio tipo, que poderes especiais o Ozorg tem, sabe? Não é bem assim. Então, vou dar... Também não vou dar muito não, vou dar 2,5. Não achei... Justo, eu pulei desenvolvimento. É que também tem aquele Bard, eu não gostava muito dele também. Mas uma coisa que você falou é verdade, né? Tipo, se eu falei de desenvolvimento, as partes o desenvolvimento não é tão bom assim, agora pensando, por causa das partes dos humanos, né? Acho que quebrava um pouco.
ao ritmo da guerra. Que era pra Mas pode continuar. que era pra ser a parte humana do negócio. Mostrar o pessoal sofrendo, mas talvez lutando, sabe? Eu Mas achei meio assim. Ele é tipo o herói. Ele é o herói, sabe? Aquela coisa meio. Olha, o herói, aquela coisa meio. Sei lá, na verdade, ele era o bom samaritano. Na verdade, ele é o herói dos bom homem, não sei o que protege sua família, meu mimimi, achei meio chato, assim. Entendeu? Então por isso que eu dou, sei lá, mas eu dou 2,5 porque eu acho muito foda. Tipo, por exemplo, eu adoro ver a Galadriel, eu acho ela uma personagem muito legal. Então, essa é a minha opinião. Qual que é a próxima? É desenvolvimento. É desenvolvimento. Puta que pariu, gente. Não. Que desenvolvimento bosta, cara. Eu não preciso ler livro nenhum pra saber que foi bem ruim esse desenvolvimento. Cara, demorou muito pra você conseguir encaixar na luta. Poderia ter sido 2 filmes, na minha opinião. E eu achei que tinha muita firula desnecessária, essas partes de humano. Também, assim, sei lá, eu gostei muito das partes de luta, apesar de algumas serem noçãozices, assim, tipo Legolas voando, né? Mas eu acho que poderia ter sido mais fluido o filme. Você poderia ter tido as partes poderiam ter se encontrado melhor, tipo a parte do Drakenstone, como vocês estavam comentando antes. Tipo, putz, esqueci de falar um negócio. Uma coisa que você dá no negócio do Drakenstone. Faltou fechar a história, né? Faltou, além do livro, no livro, o Thorin morre e ele é enterrado com a pedra que ele tanto fez por guerra pra conseguir. Que porra de saco. No filme fica parecendo assim, o Bard levou, né? Porque ficou no mosteiro. Tava no sutiã do negócio. Cara, faltou muito um fechamento pra isso. E aí? Fizemos uma guerra por causa de uma porra de uma pedra e o que aconteceu com ela? A gente não sabe? Qual que é a próxima? E agora o último diálogos. Diálogos. Bom, diálogos, cara, eu diria que foi bem baixa. A minha nota vai ser bem baixa, assim. No modo geral, é aquilo como eu falei, que o Thiago falou, assim. É sempre muito legal ver a Terra-média em filme, porque você tem em todas as classes, você tem os detalhes de Peter Jackson são muito legais. Isso é muito interessante, assim. Bruna, você tem que ver o Senhor dos Anéis. Eu preciso muito ver. Eu saí de lá do filme e falei, caraca, eu preciso muito ver. Só que já era tipo meia-noite. Mas não tá no plano de ver nesse recesso. Mas eu curti muito tudo isso, sabe? Mas em contrapartida, assim, você tem esses diálogos podres, cara. Que isso estragam muito o filme, mas por ele ser da Terra-média, essa história, ele torna um filme que é legal. É legal, vai. Mas... Nossa, o filme sim, mas os diálogos. É que eu criei comecei um argumento e não entendi direito. Mas onde eu queria chegar é que eu acho o filme legal, mas esses diálogos estragaram muito ele. Tipo, esses partes do Alfred, aquele diálogo nojento, total, Fê, aquele da família, tipo, ele chegar e falar assim, por que você luta? Por causa deles. Aí, tipo, primeiro ele luta porque se ele lutar ali, ele vai morrer, né? Porque em nenhum momento ele se alistou em nada. O Bard, né? Em nenhum momento ele chegou, tipo, não, vou lá defender. Não, ele tava lá. Ninguém deu opção, né? Ninguém deu opção pra ele. Luta família. Não, mano, você luta porque você tá aí. Você tem que sobreviver. Luta por você que não tá lutando, seu filho da puta. Enfim, eu achei muito podre, cara. Mas assim, eu adoro o Bilbo. E eu adoro o Smaug falando. Caraca, é muito foda. Falando é foda. Cara, você fica assim, tipo... Ele realmente te hipnotiza falando. É muito incrível isso. Você não deu a nota do diálogo. Diálogo, eu dei 1. 1. Tá. E a nota final você não precisa fazer média, não. Você pode dar a nota que você não, acha. dá a sua nota mesmo. Então, eu acho que eu vou dar 3,5, porque foi aquilo que eu falei. Ele tem essas partes ruins, mas ele continua sendo um filme legal. Assim, É que você é designer, né? Você adorou o cara, mas realmente, pra quem manja de gráfico, que delícia esse filme. Putz. As nossas a arte é muito boa, a arte é muito foda. E detalhe, eu queria apontar um detalhe que ninguém deve ter reparado, mas eu reparei. No finalzinho, terminou o filme, tava lá nos créditos, cada ilustração maravilhosa atrás. Sim, não sei se vocês viram. Mas muito bonitas, em grafite, assim, muito bonitas. As nossas notas são muito baixas porque a gente tá falando principalmente do roteiro, né? E o roteiro do filme cagado, gente. Se fosse de arte, eu daria um 5.
efeito Talvez- especial. Foi foda. A arte é muito foda. Tecnicamente o filme tem alguns errinhos, mas ele é muito melhor tecnicamente do que o roteiro. É verdade. Vamos se consolar assim, né? Olha a minha responsabilidade. Todas as notas estão com média abaixo de 3. Então, vamos ver se consigo subir alguma. Bem, a parte Não vai se do esforçar pra subir alguma, hein? Não. A parte do argumento, eu acho no livro, pensando primeiro no livro, essa parte da Batalha de 5 Exércitos eu acho muito legal. Do tipo, você tem uma aventura totalmente clássica de heróis indo matar o dragão. Só que, pô, se matou o dragão, tem ouro pra caralho, não vai ficar assim, né? Tem um monte de gente que vai querer saber qual é o final do ouro, né? Tipo, não vai ficar pra quem matou e acabou. Então é uma ideia muito boa no livro. Só que no livro são as últimas 30 páginas, se eu não me engano. Ele é o final de um filme, não um filme. Ele é a consequência do final. Ele é tipo é quase como se fosse um plot twist. Ele não é um filme, né? Não é um arco completo, ele é um plot twist. Você quer estender, você tem que reinventar. E acho que eles precisaram reinventar e não conseguiram reinventar. Eles tinham o dever de reinventar, de reexplicar essa guerra, colocando ela num contexto de um arco mesmo, de você construir um problema um pouco mais calmamente, com um pouco mais de tempo, e criar atenção na guerra, né? E não criou, não conseguiu. Então eu vou dar 2, que tem problema. O que na nossa tabelinha aqui tem falhas que incomodam, e é isso aí. O desenvolvimento, ele em termos de ritmo, ele é bom. Ele é um filme que passa bem, não cansa, aí uma coisa acontece logo depois da outra e você está interessado para saber o que vai acontecer e tudo mais. Então eu não achei tão ruim assim, como por exemplo a Bruna achou. Mas eu concordo com a Bruna que é o filme, e eu acho que isso entra um pouco em desenvolvimento, a Fê talvez pode me corrigir, ele é muito mal montado. Isso tem a ver com a ordem que as coisas acontecem, então tem a ver com o desenvolvimento. Não, eu concordei um pouco assim, com a Bruna Brown falou. Então você tem coisas que acontecem muito cedo, coisas que acontecem no meio que poderiam acontecer pro final, coisas que acontecem no começo que podiam ser no meio. A gente discutiu que as lutas, talvez a luta do Azog perdeu um pouco de importância porque a luta do Bolg foi legal pra caramba e foi antes. Então ele o que ele tem de bom em ritmo, ele perde em linha dramática. Pra falar a verdade, a linha dramática tá toda torta. Tudo, assim, um parênteses sobre a montagem, esse filme tá muito mal montado, não em todos os aspectos, né? Não só no aspecto de ritmo e de tudo mais, mas assim, de cenas que você tem, sei lá, tá filmando a cara do Bilbo, de repente Bilbo lá fora. Tem, o Thorin tá ali embaixo, de repente Thorin lá em cima. Tem muito picote de bizarro, desde o segundo filme. Que assim, parece um montador de clipe, sabe? De clipe de música, porque é tão pá. Sabe? Que talvez funcione bem na luta, mas é péssimo para cenas normais. Mas então ele tem o lado bom, que ele consegue te manter na expectativa, mas ele nunca resolve bem essa expectativa. Então fica com 3, normal. É normal. Os personagens, é legal que os personagens no outro filme, eu peguei aqui pra comparar, a nossa média foi acima de 4, a gente falou mal pra caramba dele aqui. Olha. Então deu pra ver por quê? Porque no outro filme tinha o Bilbo e tinha o Smaug. E uma relação entre os dois que foi foda pra caralho. Nesse filme, o único personagem que tá bem é o Bilbo e não importa. Porque a Bruna comentou da Galadriel e tem também o Elrond e o Gandalf, mas não dá tempo de desenvolver. Né? Não dá tempo de acontecer alguma coisa. Você só tem eles sendo eles, né? Porque você conhece, mas se você não conhecesse, esses são uns caras muito poderosos. Eles têm os personagens bons e não usaram, então não adianta, então os personagens não são bons. Se você não usa, eles consequentemente não são bons. Então eu acho que e aí tem aquele a nota perde muito por causa daquele cara chato do Alfred lá. Perde muito, ele anula o Bilbo e ainda perde mais uns pontinhos. Sabe, tipo, não dá nem pra. Se eu preferia que o Bilbo tivesse mal e não tivesse aquele cara, sabe? Tivesse que escolher. Ele tanto um pouco de Bilbo mesmo, e que dane-se. Porque o cara irrita de verdade. O Bard, ele não convenceu no papel dele. O segundo filme tentou criar que ele ia ser um dos personagens importantes do filme. Nesse terceiro filme ele ficou sendo o cara que... Garoto de mensagens, né?
o escoteirozinho e não rolou. Mas aí tem o Tranduil, que foi legal. O Dying, que eu já falei, né? Não merece uma nota grande, mas pelo menos não erraram, né? Não erraram. Cumpriu bem o papel de brucutu dele. Então, pra mim, não tem jeito. Vou dar 2,5, porque se você for pegar um filme normal, isso é normal ter pouco personagem bom mesmo. Os diálogos, não tem jeito, é ruim demais. Tem uma piada só que marcou pra mim, que eu achei legal, que é a do Gandalf falando que ai, como que esse Dain? Ele é gente boa, então? Ele é dividida, então. Eu sempre achei o Thorin o mais razoável dos dois. Mais razoável dos dois. Então foi uma piada boa. Tem também o discurso do Dain. Tem. Lampejos de. Você vê que é a mesma galera, né? Não é possível que um filme tenha a conversa do Smaug com o Bilbo e no outro filme não tenha nada. Mas aconteceu, né? No primeiro filme tem o Gollum, sabe? Puta, tipo, né? Aquela cena sensacional. O primeiro filme chega aos pés dos Seus Anéis. O primeiro eu gostei. O primeiro eu achei bom. Não, a gente gostou, tá? Tem um podcast aí pra provar. Quando começa a vir a memória das coisas, e o segundo filme, agora pensando, eu concordo com o Xen, esse filme foi pior que o segundo. Mas porque a minha nota de diálogo já acabou, né? Todo mundo já falou, minha nota de diálogo é 1,5. Porque, e agora a minha nota final. Eu saí do cinema um pouco não tão crítico com o filme, porque eu gosto de batalha, né? E os efeitos são muito bons e tudo mais. Então você não consegue ficar bravo com filmes. Você tem filme que você quer sair no meio, não era o caso desse filme, então você não sai puto. O segundo filme, ele teve um problema que ele acabou mal pra cacete. Ele acaba do nada, então dá aquela sensação horrível, então você sai já falando mal do filme. Esse filme você sai falando meio mal, meio bem, e aí quando você tá vendo, você tá falando mal pra caramba e nada dá certo. É verdade. O segundo filme ofende mais do que esse. Principalmente pra quem lê os livros. O segundo filme, a parte da Cidade do Lago é chata pra caramba. A Tauriel com o anão, parece que é mãe dele, mas na verdade não é. Parece que é mãe, não. Isso é uma viagem. Parece que é mãe, sim. Não parece, não. Que viagem. Qual que é amor? Só que tem momentos muito bons no segundo filme. É muito divertida a luta dos barris, o diálogo do dragão com o Bilbo é sensacional. Você tem coisas que se destacam, você tem momentos, lampejos de primeiro filme e de bons filmes. Esse filme não tem nada, esse filme foi só mais um. Então a nota é pior do que o segundo. É 2. E eu não dei, eu só dei um 3, então nunca que eu aumentar a média mesmo. Notas finais? Só pra falar as péssimas notas que a gente deu, pode ser no calor do momento, tá? Pessoas talvez revendo o filme a gente melhora um pouco, mas a vida é assim. Foi 2,5 pra argumento, apesar de ter tido um 4 aí no meio, mas mesmo assim a gente derrubou. Foi 2,6 desenvolvimento, 2,1 personagem, 1,6 diálogos e 2,5 média final. Só você, filho, deu nota acima de 2 pro diálogo. Mas é isso, gente. Ó, comentem aí, reclamem da gente. A gente quer que vocês tenham gostado. Teve gente... A gente não quer, não. Eu não quero que tenha gostado. Não, eu queria ter gostado do filme. Eu queria ter gostado. Eu não quero que os outros gostem. É diferente? Eu quero que gostem, sim. Eu não quero, não. Dá dinheiro pro Peter Jackson, ele merece pelos seus anos. Merece não. Ele acabou de cagar. Compre o DVD. Talvez a gente tenha pegando pesado, principalmente eu, a Feio Chan, porque a gente gosta muito do universo. Mas é isso. Talvez sim, mas talvez não, né? Porque... talvez não. Mas é isso, gente. Fica pra próxima aí. A gente vai... A gente tá atrasando muito porque a gente tá ficando sem tempo, nossas vidas estão acavalando vários projetos e a gente vai envelhecendo e vai assumindo mais responsabilidade. Então, se vocês gostam do Ponta Solta, demonstrem isso, porque é muito mais fácil você editar as coisas de madrugada, deixar de sair de casa pra ficar editando o seu pouco tempo livre, juntar a gente pra gravar quando você sabe que tem gente ouvindo e gostando. Então, comentem pra gente não se sentir... Dão uns quixotes no roteiro do cinema. É isso aí, gente. Até a próxima. Então.
to dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed. Não, sabe o que podia ser? A Tauriel morrer. Isso, a Tauriel tinha que ter Muito morrido. melhor do que... Não, essa é outra pergunta. Por que ela não morreu? Né? Não, e outra questão, cara, por que ela não aparece no Exatamente. filme? Essa explicação eu tenho. Não, essa explicação eu tenho. O quê? A explicação é fácil. Ela se apaixonou pelo Killy, porque só tinha visto 13 anões. Quando ela viu o Dain, ela escolheu. Ela ficou com o Dain. Ela viu que não, esse daí tem a pegada mais forte. Já que é pra ficar com a anão, me deu um barba mais Ela ficou grossa. lá lutando na Montanha Solitária na Guerra do Anel.